gritar, o corpo grita, né? Então ele chega no ápice que ele precisa pôr pra fora. Então ele vomitou tudo, aí eu falei pra ele, levanta, lava o rosto, vai deitar lá na minha sala, liga o ar-condicionado, vai lá pra sala, né? Aí ele foi. Saímos de lá, à noite era aniversário do Gustavo. Então ele teve mais esse evento No pra mesmo, ele. no mesmo dia? No mesmo dia. Pêndulo, o Leonardo tem um movimento de pêndulo. Quando ele tá muito agitado, ele se balança, né? Mas a gente tinha aquela... Então, a gente pensa naquelas crianças que eram antigamente, né? É isso. E aí, eles ficam, sei lá, característica física. Exato. Né? Igual a gente também tem na família, minha sobrinha, que é o amor da minha vida, com síndrome de Down. Sim. Né? Linda, Quando linda, a Mariana ela, a nasceu, Mariana. o meu irmão... A gente não estava aqui na praia ainda. Meu irmão mandou uma fotinho dela e falou assim, você acha que a Mariana tem síndrome de Down? Aí Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Flor de Mãe. Meu nome é Rose. Meu nome é Sunny. E hoje nossa convidada é Hiper Mega Blaster especial. Eu sou suspeita em falar porque é uma amiga muito querida que eu tenho de muito tempo. Ela é mamãe atípica do Gustavo e do Leonardo. Tem diagnóstico de TDAH e de TEA. Ela é psicopedagoga e agora nova sócia também do Instituto Neurointegra. Estamos aqui com a querida Paula Vasconcelos. Seja muito bem-vinda, Paula. obrigada, meninas. Bom dia. Bom dia. dia. Pra gente é um privilégio enorme ter você aqui. Eu, principalmente, né? Porque eu gosto muito de você, sabe o amor que eu tenho por você, de tudo que a gente já passou juntas. Paula já foi também terapeuta do meu filho, do Isaac. Então, ela estar aqui pra mim significa muito, porque além de ser uma pessoa muito especial, é uma profissional incrível. Obrigada, meninas. Ó, um prazer é meu. Obrigada pelo convite. Estamos aí. Estamos aí. É muita coisa, gente, pra gente falar com a Paula. Muita. Então, a gente vai tentar, em 1h30, pincelar um pouquinho de cada experiência que você tem, né? Tanto como mãe atípica, como no seu instituto, enfim. Toda a sua jornada aí, né? Como não dá pra gente falar como que foi desde a gestação de 2 filhos, né? Então, vamos partir da metade do caminho, né? Sim. Aos 6 anos, o seu primeiro filho, Leonardo, né? Que Isso. hoje tem 19 anos. Os filhos dela, gente, são adolescentes, né? Já quase Sim, quase adultos. homem já, né? é. Homens. Teve um diagnóstico errado, né? Isso mesmo. Então, conta pra gente como que foi isso. Então, eu percebi que o Leonardo tinha fazia algumas coisas diferentes do que as outras crianças faziam, né? Principalmente na questão da interação social. Ele não interagia com todo mundo, ele interagia com quem ele conhecia, né? Tinha algumas questões de seletividade alimentar, mas eu não conhecia ainda esse mundo TEA, né? Sim. E aí levei ele ao neuro. Primeiro procurei a escola para ver como é que a escola falava para mim que ele estava. A coordenadora na época falou para mim assim, para com isso, você está procurando pelo em ovo. Aí eu brinquei com ela, eu vou achar. Eu falava com ele, eu precisava tocar no Leonardo para ele ter o contato visual comigo. Levei ele no primeiro lugar, levei ele no pediatra, o pediatra falou, vamos procurar um otorrino para ver como é que está essa parte auditiva dele. A gente sabia que ele escutava, mas como é que ele estava processando. Então, o primeiro diagnóstico foi alteração do processamento auditivo central, né, o PAC, famoso PAC. Aí fez as terapias que precisava fazer e aí ele falou para mim, vamos procurar no neuro pra gente ver o que o neuro fala? Eu falei, tá bom. Chegou no neuro, num consultório do médico, o Leonardo, ele nunca fez isso. Ele sempre foi uma criança muito boazinha. Ele sempre foi muito fora da curva, como os médicos falam, né? Bonzinho demais também não é normal, não é esperado, né? Então, naquele dia, no médico, ele pegou o carimbo do médico e ele se carimbou inteiro. Então, assim, até eu fiquei assustada. Eu falei, mas ele nunca fez isso, né? Assim, Não se comporta desse jeito. Aí o médico falou pra mim, ele é TDAH. Aí eu falei, não, doutor, ele não é assim. E eu já tinha o outro, que era pequeno, que era mais agitado, né? Sim. E aí ele fechou lá na mesma hora, com uma consulta só, de tudo que eu fui conversando com ele, transtorno de fobia social. E desde então, dos 6 aos 16, foram 10 anos Meu a gente Deus. achando que ele tinha transtorno de fobia social. Você já era formada em... Não, eu só era pedagoga. Eu vim fazer a psicopedagogia anos depois. Então, eu só vim saber, na verdade, depois de muito tempo, que aí a gente começa a estudar sobre, né? Fiquei muitos anos dentro de sala de aula, né? Fiquei 24 anos como professora, dando aula. E quando eu saí da sala de aula, eu fui trabalhar numa clínica que era voltada para crianças atípicas, né? Sim.
E aí, dentro da clínica, eu comecei a perceber que o Leonardo se encaixava em alguns pacientes meus. Sim. Ah, o Leonardo é assim, o Leonardo faz isso. Ah, não, é o Leonardo. O Leonardo todinho. E aí vem aquela coisa de culpa de mãe, que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Por que eu não observei isso antes? Né? Por que eu não fui atrás disso antes? Mas isso quanto tempo depois do diagnóstico? Desse primeiro diagnóstico? 10 anos. Não, mas você só começou a notar que ele tinha algumas características que pareciam 10 anos depois? Ou ali com 6 anos saiu, você aceitou aquele diagnóstico? Eu aceitei, porque assim, eu não ia contra o médico, né? O médico, pra mim, o que ele falou tava certo, né? E aí o Leonardo, ele ficou mais evidente algumas coisas. Aí, onde ele ia de blusa de capuz, né? Então ele se escondia muito atrás disso, né? E até então, vamos no lugar, ele não vai. Gente, ele não vai porque ele tem esse transtorno. Ele não consegue socializar porque ele tem esse transtorno. Então, tudo era culpa do transtorno. Tinha justificativa, né? Eu achava, né? Seguia aí a vida toda dele, achando que era transtorno da fobia social, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Se hoje o médico falasse isso pra mim, eu ia falar, não, doutor, o senhor tá equivocado. Vamos investigar outras questões. Exatamente. Era o que eu ia te perguntar, se antes do diagnóstico correto, se você, de fato, percebia ou sentia que tinha algo ali ainda que não era compreendido por ele. Eu sentia. Eu sentia que mesmo com esse diagnóstico de transtorno de fobia social, ainda tinha coisa diferente. Que não se encaixava. A mais, exatamente. Porque hoje eu penso assim, ele tem um transtorno de fobia social, mas essa seletividade alimentar? E essa rigidez cognitiva, que tem que ser tudo daquele jeito, isso não é do transtorno, mas... Eu estava, né, embaixo do que o médico tinha dito. Então, vou brigar com um cirurgião, né? Não vou. Então, vou ficar pensando que é isso mesmo. E ele também pegou isso pra ele, né? Então, eu também tenho isso. Não consigo interagir por conta disso, né? E você, como terapeuta, o que você pode falar pra gente? Quais são os sinais do transtorno da fobia social? A interação social, do transtorno, eu acho assim, eu não me aprofundei na época, né? Mas hoje a gente vê, e o que ele mostrava pra mim, ele não conseguia socializar e nem interagir e ir num ambiente que tinha muita gente. Se confunde muito com o TEA. Né? Muito. Então, assim, um lugar que estava muito cheio, ele não conseguia ir. Depois, passado esse tempo, hoje ele faz acompanhamento com a psiquiatra, né? E a psiquiatra fala que é muito diferente o transtorno da fobia social e do TEA, né? Porque ela me perguntou assim, ele vai ao shopping? Vai. Ele consegue ir ao shopping. A pessoa que tem fobia social não vai ao shopping. Ela não consegue nem sair de casa e ir num grupo que seja pequeno de pessoas numa família, por exemplo. Num churrasco de família. Ele conseguia interagir, assim, com quem ele conhecia, ele ficava pouco e ia pro quarto, por exemplo, né? Ela falou, então, mas quem tem a fobia social não faz isso, ela não consegue, é muito maior, aí desencadeia outros tipos de transtorno, ansiedade, né? É muito importante isso que você está falando, Paula, que a gente até estava conversando ali antes, né? Falo por relato próprio, né, gente? Eu tenho 39 anos, né? E hoje, a gente tem visto muitas pessoas sendo diagnosticadas na sua fase adulta, né? E depois que a gente começou o podcast, enfim, tantas pessoas, né, que passam aqui na nossa mesa, eu comecei a me questionar, e as meninas também ficaram, Sani, será que você não tem autismo, não sei o que lá? E eu falo, gente, mas não que seja um problema descobrir aos 39, mas aí eu começo a refletir tudo que eu já vivi. E aí, até umas semanas atrás, né, Rose, eu, por conta, pesquisando sobre fobia social, e aí a Rose também calhou de ver coisas na casa dela, e a gente foi comentar, a Rose falou, eu ia te falar isso, eu acho que você tem a fobia social. Por quê? Porque eu sempre tive muita dificuldade, mas assim, não é pouca, muita dificuldade em estar em locais com muita pessoas, gente. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu consigo conversar, a minha vida toda quase foi em cargos gerenciais, onde eu tinha que mensalmente fazer apresentação, tudo. Mas tudo isso me dava muita dor antes, sabe? A ponto de chorar. Então, hoje, se você falar, Sani, vamos numa festa na minha casa? Se a Rose falar, Sani, vamos numa festa na minha casa? Eu vou por conta dela. Mas pra mim, gente, eu choro antes pra ir. E o pós-festa já passou. Mas é como se tivesse sugado todas as minhas energias. Sobrecarga, né? É uma sobrecarga. E aí é o que você falou, confunde muito os sintomas. Por quê? Porque se eu tiver que socializar com a minha família, né, máximo tios e primos, eu consigo socializar. Mas dificilmente eu vou ficar numa mesa, que
que nem aqui, estou nessa mesa porque a gente tem assuntos a tratar. Sim. Mas com pessoas que eu não tenho nenhum tipo de afinidade, eu, na minha cabeça, tá? Não são as Sim, pessoas. sim, Na sim. minha cabeça, é como se eu não tivesse assunto para tratar com elas, ou que elas vão ficar me ridicularizando. E é tudo coisa da minha cabeça, não existe isso. sim. E é muito, muito forte isso que você está falando, porque confunde mesmo. É. Tanto nós, né, que Sim. precisamos descobrir o que a gente tem, como quem está à nossa volta, os pais, né? Sim, os- eu acho assim, o do Leonardo, vamos por aí, há 12 anos atrás, não se falavam do autismo como se fala hoje. Sim. Então, assim, nós não tínhamos pessoas capacitadas para dar um diagnóstico preciso. Então, o que eles conheciam, talvez seja isso, a transtorno de fobia social. Talvez muitas pessoas que são diagnosticadas com transtorno de fobia social não é transtorno de fobia Exatamente. social, é um TEA. É um TEA, exatamente. Entendeu? Um TEA nível 1 de suporte? Pode Sim, ser. pode ser. Né? O Leonardo, ele não é nível 1 de suporte. Uma outra coisa que me deixou um pouco abalada, assim, sabe? O Leonardo, a psiquiatra laudou ele como nível 2 de suporte. E na hora eu fiquei assim, nível 2 de suporte, né? E aí ela me explicou o porquê. Então, assim, a gente precisa ir atrás de saber o que realmente de fato Sim. é, porque eu vi que quando ele fez 14, 15 anos, aquilo começou a prejudicar ainda mais ele. Sim. Então não era só um transtorno. Podia ter outras coisas, mas não era só um transtorno, Sim, entendeu? sim. Ele estava sofrendo. Então acho que a gente precisa ir atrás para se encontrar, Exatamente. né? E pra gente ir seguir da maneira correta, né? sim. Então hoje ele tem isso. Então vamos tratar isso, Exatamente. Sim, sim. E paralelo a isso, você tinha o outro filho, que estava Tinha crescendo com o diagnóstico De TDAH. que o outro daqui 10 anos teria, né? No caso, né? Lá os Sim, 6 anos, daqui 10 sim. anos outro teria. O Gustavo, desde quando ele era pequeno, eles foram um oposto, assim, um do outro, né? O Leonardo sempre foi super tranquilo, muito. E hoje eu falo assim, realmente o espectro são peças que se encaixam. Então hoje a gente vai encaixando, né? O Leonardo não gostava de contato social. Onde eu punha ele ficava. O Gustavo não. O Gustavo gostava muito de colo. Ele chorava demais, o Gustavo. Ele era muito irritadiço. Ele não parava um minuto, né? E aí a gente já via que ele também tinha alguma coisa de diferente do irmão, né? O oposto, né? No O caso. oposto, o oposto. O Gustavo, hoje, ele tá com 15 anos, ele tem 15 quebraduras. Então, assim, pra ver o nível de agitação Nível, dele. Ele não tem prejuízo acadêmico, né? Sim. Ele não tem falhas ali na parte escolar. Mas ele tem essa agitação que, a alguns momentos, até acaba prejudicando ele, né? Sim. E aí a gente foi atrás também para ter esse diagnóstico para saber como, né? Os outros falavam assim na escola. Ah, ele é um excelente aluno, mas aí sempre você ouvia aquele mais. E isso vai incomodando a gente, Muito. né? Falei, não, então chega desse mais, vamos ver o que ele tem também de fato. E aí vem o diagnóstico de um TDAH aí. Sim. Fez também pro TEA, mas o dele não fechou TEA. E a Quantos gente anos via. que fechou o dele? Ele tinha 10 anos. 10 anos. O Gustavo, a gente via que ele não tinha, assim, eu conseguia enxergar que ele não tinha os mesmos traços que o irmão. Eu sabia que autista ele não era. Né? Uhum. Em algum momento você falou um pouco de culpa, mas você se sentiu mesmo culpada e insegura por você não ter, talvez, compreendido o que estava acontecendo em relação ao diagnóstico errado que ele teve? Eu me senti culpada porque eu falei assim, por que eu não fui investigar isso antes? O meu filho passou grande parte da vida dele sem saber o que ele tinha, sofrendo, eu acho, né? Sofrendo. E eu não conseguia ajudar. Sim. Né? Então, eu me culpei, fui tratar isso na terapia, né? Hoje eu sei que eu fiz o que eu pude, que Sim. estava dentro do meu alcance, dentro do que eu conseguia naquele momento dar Sim. para ele. Sim. Né? Igual a minha terapeuta falou para mim, mas você... Porque eu falei para ela, eu não estive ao lado dele quando ele mais precisou. Ela falou, você esteve de uma outra forma, mas você esteve. Mas chorei muito, precisei muito me reconstruir, né? Sim. Desconstruir aquilo e para reconstruir depois. Isso é importante porque, na verdade, a gente como mães e atípicas, a gente já se sente culpado o tempo inteiro, Sim. né? Por tudo. Por mais que a gente, no fundo, a gente sabe que a gente não tem culpa, né? Que a gente faz realmente tudo aquilo que a gente pode, muito além. Sim. Mas é importante a gente falar sobre isso, porque nem sempre tudo vai estar ali ao nosso alcance, Sim. né? Tem coisas que vão fugir, como essa questão do diagnóstico errado. Foi algo que não dependia de você. E Sim. a gente acredita no profissional, né? Sim. Apesar do Ele que... estudou pra Ele isso. estudou pra isso, Sim. né? Então, a culpa é algo que a gente carrega... Eu acho que a gente vai carregar infinitamente pro resto da nossa vida enquanto a gente estiver nesse mundo, né? Mas nem sempre tudo vai ser sobre o que a gente pode fazer,
não é? Sim, Isso é sim. importante. Mas aí a gente precisa desse momento também, Sim. esse tempo pra gente, né? É igual eu brinco assim, a gente idealiza filhos perfeitos e saudáveis. E quando vem qualquer tipo de diagnóstico, a gente precisa desconstruir aquilo que a gente projetou, porque a gente Sim. projeta em cima dos nossos filhos o Sim. que tá errado, porque Aham. são eles, é a vida deles, É. né? Então a gente projeta para tirar isso da gente, Sim. né? Exatamente. A gente consegue, demora um Sim. pouco Tá de certo, tempo, mas mas a gente consegue. Eu falo que hoje eu consigo ajudá-lo de uma outra forma. O que ficou Sim. para trás ficou, não tenho como É, voltar atrás e tá tudo bem. Bola pra frente, né? Vamos que vamos, É entendeu? isso. Ô, Paula, e quando com 16 anos descobriu o diagnóstico correto, ele já estava quase encerrando o ensino médio, né? Sim. E- Ele estava no último ano do ensino médio. Então, e aí a gente está falando de toda uma jornada, né, escolar Escolar. aí com o diagnóstico errado. Exato. E como que foi toda, né, parte dessa trajetória dele com o diagnóstico errado? Então, na escola, como ele sempre foi uma criança muito boazinha, ele não dava trabalho. Ah. Então é aquele nível 1 de suporte que vai indo, né? É. A pessoa tá ali, e eu também achava que ele era nível 1 de suporte. Mas ele tá ali, tá indo bem, é um bom aluno, tinha notas boas, tinha aquele grupinho de amigos, ele não socializava com todo mundo, então eram 4 amigos, né? Eram sempre eles 4 Sim. para tudo, né? E a gente foi levando, né? Quando ele chega aos 16 anos, no último ano do ensino médio, quando a gente teve o diagnóstico de fato, eu acho que foi libertador para ele também, né? Tanto é que na época a terapeuta perguntou assim para ele: como você está se sentindo agora que você recebeu esse diagnóstico? Ele falou: não sei ainda, eu estou estranho, ele falou, porque ele estava Processando, acomodando né? aquilo dentro dele, né? A vida toda ouvindo que tinha outra Exatamente. coisa. E aí ele, acho que comentou com esses amigos da escola, né? Acho não, ele comentou com esses amigos da escola e foi muito bom porque os amigos da escola falavam assim: eu vou falar pra minha mãe que eu também quero ir no médico, porque eu também sou assim. Nossa. Então, pra ele também foi bom ele ter Sim, falado sobre, sim. né? Na época ele tinha uma namorada, né? Ele contou pra namorada, porque aí a terapeuta falou assim: agora, se você precisar que a sua mãe te ajude a contar para as pessoas, ela vai te ajudar. Senão, quem tem que contar é você, né? Ele contou para a namorada na época, a namorada ainda brincou com ele: ai, que bom, porque parecia que eu era o problema. Porque do nada ela contava pra gente: eu tô conversando com ele, do nada ele para. Do nada ele se afasta. Então isso também estava prejudicando o Sim, relacionamento dele. E aí a gente não sabe como lidar, né? Sim. Antes de eu saber disso, ele tem hoje ele também é diagnosticado com TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. E eu ficava muito em cima, que ele falava: tô passando mal. E eu em cima: mas você tá passando mal como? Quer ir pro hospital? Teve uma vez que ele deu um grito comigo, né? E aquilo me acabou por dentro, né? Eu falei: tô tentando ajudar o cara, e o cara vem gritar comigo, né? E aí depois eu vim descobrir que era por conta do autismo, ele estava numa crise, né? E eu ali o tempo todo. Depois que eu descobri, hoje eu sei como lidar. Sim. Então eu sei que hoje eu não vou ficar. O que você tem? Você tá passando mal? Então foi bom, entendeu? Sim. Exatamente. Mas essa ansiedade generalizada é um grau a mais daquela ansiedade que a pessoa começa a sentir taquicardia? Ele tem um transtorno, fechou pro TEA e pro TAG. Né? E é Ele fez. frequente essas Eu crises dele? Não muito. Agora está mais controlada porque ele faz uso de medicação e está fazendo acompanhamento com o psiquiatra, né? Eu percebo que a TAG, o transtorno de ansiedade, ele é muito mais difícil para mim do que o autismo, porque eu brinco que o autismo eu sei lidar. Sim. A questão da ansiedade me deixa um pouco aflita, porque ele tem taquicardia, quando ele tem taquicardia, ele precisa pôr para fora aquilo que ele está sentindo, então ele tem que vomitar. Sim. E aí é a hora que ele passa muito mal mesmo, né? Sim. Mas para mim foi bom eu descobrir tudo isso, né? Porque para poder ajudá-lo da forma adequada, sem ficar ali também. Sim, é o que eu ia te perguntar. O que mudou dentro de você após a descoberta, né, 16 anos, desse diagnóstico? Eu acho que é isso, Rô. Eu acho que é o fato da gente saber de fato como fazer, como interferir, né? Sim. Então hoje, assim, ele tem a questão da rigidez cognitiva que é muito alto, né? E ao mesmo tempo ele tem ansiedade. Então, assim, um autista a gente sabe que a gente tem que dar previsibilidade. Mas no caso dele eu não posso prever muito, porque senão ele desenvolve a ansiedade.
Então, assim, é sempre sabe, assim, eu tenho que ter um jogo de cintura, o que eu posso falar antes e o que eu não posso falar. Já teve, quando ele era menor e a gente não sabia, eu tive que cancelar uma festa de aniversário dele, porque ele teve uma crise de ansiedade. E ele teve uma crise de asma. Nós ficamos internados com ele por conta disso, né? Sim. E você vê, eu não sabia o que era. Né? Talvez naquela época eu teria agido de uma outra forma. Sim. Né? Mas é o que eu falei, ficou para trás, hoje eu sei como lidar, né? Sim. Então, eu tenho que ter esse jogo de cintura, né? De Sim. prever e ao mesmo tempo não falar muita coisa. Sim. Né? Se vai ter alguma festa, alguma coisa assim, eu tentar falar mais perto, até mesmo no dia, Sim. porque ele fica ansioso. Sim. Né? A semana passada, no domingo à noite, ele falou assim pra mim, tô muito ansioso. E hoje ele sabe verbalizar, então isso também é importante quando você descobre. Muito. Sim. Né? Ele falou pra mim, estou ansioso. Eu falei, mas você está ansioso com o quê, né? Ele falou, pra convocação de amanhã do jogo. Aí eu falei, brinquei com ele, Leonardo, pelo amor de Deus, né? Você nem vai estar lá na Copa, né? Tá ansioso, vamos parar com isso, né? Pra dar aquela quebrada nele também. Mas ele não dormiu a madrugada inteira. Meu Deus. E é importante também porque a gente sabe que o TEA muitas vezes vem com outros prejuízos. Isso, a né? comorbidade. Eles vêm com outras comorbidades, nem sempre é o TEA sozinho, Exatamente. isolado, sempre vem uma ansiedade, sempre vem uma Isso. outra coisa. E é importante a gente ver, porque às vezes a criança, ou o adulto, adolescente, tem outras características e a pessoa fala, mas é do autismo. Não, às vezes vai ter outra coisinha ali que precisa ser O que a investigado. gente aprende, o autismo ele nunca vem sozinho, né? Quando são pequenininhos, a gente ainda não consegue ter uma dimensão de tudo que vai vir. Mas, segundo alguns médicos, a gente sabe que o TEA não é sozinho. Ele sempre tem algum prejuízo, alguma comorbidade. O Leonardo tem a comorbidade do TAG e do processamento sensorial. Sim. Ele vem aí com essas duas questões. Então, que nem o Isaac. No caso do Isaac, ele tem o autismo e a paralisia cerebral. Né? Então, eu falo, mas quando a gente sabe de tudo isso, para mim foi um divisor de águas, assim, é antes e depois, entendeu? Sim. E às vezes as pessoas, eu digo por mim, eu cresci a vida inteira ouvindo a frase, ela é tímida, né? Exatamente. E aí, realmente, eu sou tímida, mas não é só timidez, né? Sim. E aí, às vezes, romantiza, né? É só timidez, é só tímida. Deixa ele, né? Deixa ele estar lá no cantinho dele. E aí, dependendo dos pais, né? Sim. Vamos ser sinceros, né? Eu vou falar por mim. Tudo bem que antigamente, né, 30 anos atrás, não se tinha tanta informação que nem tem hoje em dia. Não posso culpar minha mãe quanto a isso. Mas aí, às vezes, é mais fácil você absorver aquela informação de que é só tímida e leva. E aí você não investiga nada. Exato. Né? Nem uma coisa e nem outra, né? E aí, às vezes, se torna um adulto que é o que você falou, hoje ele sabe quem ele é nessas coisas, ele se encontrou. E é isso, às vezes não é que vai mudar. Não. Se eu descobrir hoje, aos 39 anos, não vai mudar nada na minha vida. Mas o simples fato de eu encontrar a pessoa que esteve a vida, né, esse diagnóstico que me acompanhou a vida inteira e justifica tudo. E saber né? aqueles sinais que você tem, o porquê O que porquê, é. exatamente. Né? Porque assim, antes ele falava, mas por que eu sou assim? Sim, Mas por que eu faço isso? Mas por quê? Hoje a gente sabe que é por isso, Sim, né? e a culpa, né? Exato. Não só dos pais, na pessoa mesmo, né? Sim. Porque querendo ou não é todo mundo que entende, né? Os Sim. amigos, muitas vezes, igual a namorada dele falou, né? Isso. Não sabia se era com ela isso. Às vezes os amigos não entendem, que às Sim. vezes é uma questão além de, às vezes, não querer estar com pessoas. E tem questão familiar também, né? A minha família é uma família mais antiga, nordestina, então eles têm aquela coisa, né? É diferente. Então, hoje eu acho que é agora, depois de 3 anos, que a minha família começou a aceitar o diagnóstico do Leonardo. Sério, eu ia te perguntar isso mesmo, da família. Como Eu foi. acho que agora que eles começaram a aceitar, né? Uhum. A minha mãe, na época, falava, não, ele não tem nada. Uhum. Ele não tem nada. Meu pai, então, que é nordestino, bem nordestino Raiz. mesmo, raiz. Pra ele, e o Léo é o primeiro filho, é o primeiro neto, né? Então, é o mais velho de 6. Então, foi mais difícil pra eles mesmo. Porque ele cresceu com os meus pais, de vir pra praia, de passear, tudo. E aí, hoje eu falo assim, mas eu acho que se meu pai for fazer uma avaliação vai dar. Vai dar alguma Porque coisa. ele tem muita coisa do Leonardo. O Leonardo, quer dizer, na verdade, o Leonardo tem muita coisa nele, né? Então, assim, uma vez a minha mãe levou os dois pra cortarem o cabelo comigo e eles têm uma coisa, ele e o Gustavo. Primeiro quem corta o cabelo é o Léo e depois é o Gustavo. A vida toda foi assim, porque o Gustavo ele precisa sair do cabeleireiro e tomar banho, por conta do cabelo que cai, né? Uhum. E nesse dia, não sei por que eles inverteram.
Aham. E aí o Léo começou a ficar andando de um lado pro outro, de um lado pro outro. Acabou o corte, o Gustavo foi sentar com a minha mãe, aí minha mãe falou assim pra ele, mas por que o Leonardo fica andando assim? E eu ainda não tinha falado pra minha mãe, porque a gente tinha recebido o diagnóstico naqueles dias. Aí o Gustavo falou assim, porque ele é autista, avó, e todo autista faz isso quando eles estão nervosos. Aí minha mãe falou assim, mas ele ficou assim depois que a sua mãe se separou, eu sou separada. Aí o Gustavo falou assim, não, vó, autista nasce autista, não vira autista. Obrigada, Já Gustavo. dando uma lição, já. Obrigada, Obrigada Gustavo. a Deus. Você já deu meio caminho andado pra mim, sabe? Às dela ouvir do neto, que não vai dar um grito do que dar Não um é? grito, Aí falei, agora eu tenho que contar. Reuni toda a família, falei, olha, tá aqui. Tirei uma cópia da avaliação neuropsicológica. Foram 32 páginas de Meu avaliação, Deus. porque pega um monte de coisa, né? Falei, tá aqui o laudo da psiquiatra. É isso, isso e isso. Aí foi quando a minha mãe falou, eu não acho que ele é. É tipo um chá revelação, né? Pois, exato. Aí foi isso. Aí eu falei, mãe, eu te entendo, né? Mas não é. Aí eu falei, brinquei com ela. Não é a senhora que tem que achar nada. Sim. Foi o médico que fechou um diagnóstico. É. E é isso, né? Como que a gente vai poder ajudar ele? Dessa forma, né? Sim. Então, quando ele chega aqui, ele chega lá na minha mãe, ele cumprimenta eles, fica um pouco e já vai pro quarto. E isso incomodava muito ela. Ela falava, mas por que ele tá lá no quarto? Por que ele não tá aqui socializando? Por que ele não tá aqui com a gente? Mãe, Sim. é o jeito dele. Sim. E a gente precisa respeitar. Sim. A hora que ele se sente confortável, ele volta. E é isso que ele faz. Ele vai lá pro Fica um quarto, pouquinho. precisa, acho que dar uma respirada, aí ele volta. Exatamente. Né? E a gente vai ter que entender e Sim, aprender a lidar com sim, ele dessa exatamente. forma. Agora é um outro aprendizado. E né? principalmente os mais velhos, né? Que nem você falou dos seus Sim. pais. Meus pais também são mais antigos e tem essa dificuldade de fato. Eu senti isso também, esse impacto assim na família. Principalmente porque algo desconhecido para Exato. eles, né? Ainda mais que eles veio lá antigo, o pessoal da roça, que não tinha tanta informação, então Sim. cai num mundo totalmente diferente, né? Que tem É vários isso. tipos de síndrome, transtornos. Então é difícil, eu senti isso também. Mas é isso, é eles poderem também estar ali compreendendo o Sim. que é e a gente conseguir todo a mundo. minha mãe fala assim, mas agora tudo é autismo? Tudo é autismo? Eu falo, graças a Deus, que agora a gente consegue ter um diagnóstico preciso. Porque Sim. ele, aí não brinquei com ela, não é igual o Gustavo falou, ele sempre foi autista. Nasce autista, Né? não Então, tem... a gente descobriu tardiamente, né? Aí eu falei assim pra ela, na família do meu pai, nós temos uma tia que é esquizofrênica. Eu falei, será que ela é esquizofrênica mesmo? Sim. Será que ela não é TEA? Porque se confundem muito. Sim. Muito. Né? Então, assim, é difícil a gente aceitar isso. O pai dele também teve um pouco de rejeição em relação a isso quando ele contou pro pai. O pai falou que não era, que era mentira. E aí eu levei isso pra minha terapeuta, porque isso me magoou Doía. muito, né? Eu falei, bom, meus pais tudo bem, são velhos, né? Agora o próprio pai, né? Aí a terapeuta falou, mas ele não convive com o Leonardo. Então ele não sabe as coisas que acontecem. Porque na minha família eu fui mostrando pra eles, você lembra disso? Você lembra quando ele fazia assim? Foi ilustrando, Fui né? mostrando, igual a minha prima falou assim, Paula, por isso que ele tinha as crises de ansiedade. Na verdade, não era crise de ansiedade, era o TEA, era as crises do autismo Exatamente. em si. Eu falo, tá vendo? A gente vai juntando as coisas. Sim. Ele ganhou na época, ele devia ter uns 4 anos, um carrinho, aquele que você entra dentro e anda assim, Sei. pezinho. Primeiro ele já se encantou com a caixa, que a caixa era grande. Ainda brinquei com ela. Falei, você devia ter comprado a caixa do que o carrinho. né? Mas toda criança gosta disso. Então aquilo não me chamou muito atenção. Mas o que me chamou a atenção é que ele virou o carrinho e ele rodava a roda. Mas eu não tinha. Hoje eu conseguiria ficar. Não vou ficar de olho nessa criança. Que tá rodando e não é normal girar. Né? Ele gostava muito, assim, de alguns personagens. O Léo nunca foi uma criança de brincar. Ele não tinha um brincar funcional. Ele nunca teve um brincar funcional. Ele pegava, ganhava os brinquedos, ele enfileirava. Ele colocava os bonecos dele tudo em cima, assim, da prateleira. Não podia mexer. Né? Então, hoje, aí eu fui ilustrando exatamente isso. Lembra quando ele fazia isso? Lembra isso, isso. Exatamente. E aí chegou no ápice. Né? Que é a fase, acho que, da adolescência, que é a pior delas. E aí ele não deu conta mais. Você, como você falou, né? Sua mãe descobriu nos primeiros dias que você tinha acabado de descobrir o diagnóstico. Nesse momento que você viu que você ia ter que fazer uma reunião para divulgar
E essa forma que nem todos aceitaram, você sentiu que a sua luta ia ser maior do que você imaginava? Maior que eu estava no sozinha. caso, pros de fora, né? Sim. Porque se os de dentro, que é o que a gente normalmente, né? Acredita que vai ter uma aceitação mais Acolher, fácil, acolher, tá sendo assim, imagine com os de fora. Nesse Exatamente. momento, caiu sua ficha? Caiu minha ficha. Eu falei, tô lascada. Tô na rota. Tô lascada porque eu não vou conseguir, Sim. né? Porque se eu não tenho o apoio deles, que são meus pais, a minha rede de apoio, porque eles são minha rede de apoio, Sim, né? sim. A hora que eu preciso, faz isso, e eles fazem, né? Aham. Eu falei, não quero, assim, o que eu falei pra eles, eu não quero que vocês tenham dó do Leonardo, não é isso. Ele não é uma pessoa que tem que ter dó, a gente só quer que vocês entendam o que acontece pra poder entender, A né? dinâmica, né? A dinâmica. O meu irmão falou assim, quando ele anda de um lado pro outro, que meu irmão, a gente tava na casa do meu irmão, e o Léo tem assim, a gente vai na casa de alguém, ele já tá desconfortável, ele fala, vamos embora, e eu tento dar uma enrolada nele. Sim. Daqui a pouco. Quando ele vê que daquele daqui a pouco tá demorando demais, ele começa a andar de um lado pro outro pra se regular. E aí meu irmão falou pra mim, mas por que o Léo anda de um lado pro outro? Aí eu expliquei. Né? Aí ele ficou meio assim, e meu irmão nem é uma pessoa velha, tem 39 anos, né? Então a gente acha, vai compreender melhor. Né? Aí eu cheguei a ouvir, você mima demais eles. Você mima muito, né? Eu falo, não mimo. Eu mimo da forma que tem que mimar, né? Mas não passo a mão na cabeça deles, deixo eles passarem pelas situações, mas eu tô ali. Aí eu falei, quer ver como vai parar? Eu falei, Leonardo, vamos embora? Na hora ele parou. E é exatamente a falta de informação, Exato. né? Porque assim, a partir do momento que você sabe, tem aquela condição, a pessoa tem aquela condição, se informa. Vamos Exato. pesquisar, o Google tá aí, gente. Pra gente poder também saber como lidar. É que eu acho que o TEA é mais difícil para as pessoas entenderem porque não tem uma característica física. Exato. Né? Igual a gente também tem na família minha sobrinha, que é o amor da minha vida, com síndrome de Down. Sim. Né? Linda, Quando linda, a Mariana ela. nasceu, Mariana. o meu irmão, a gente não estava aqui na praia ainda, meu irmão mandou uma fotinho dela e falou assim, você acha que a Mariana tem síndrome de Down? Aí eu falei, por quê? Porque os médicos vieram falar que talvez ela tivesse. Na foto você via. Tava Tava claro, muito né? ali, mas eu falei, quem sou eu para falar alguma coisa? Deixa o médico. É esse mesmo né? irmão? Mesmo irmão, somos tá. só nós dois. Tá. Aí brinquei com ele, eu falei, mas se ela tiver síndrome de Down, vai mudar alguma coisa na sua vida? Né? Vocês vão devolver? Porque se for devolver, põe na minha porta que eu crio. Né? E hoje ela é o amor das nossas vidas. A gente não vê as nossas vidas sem a Mariana, entendeu? Então é difícil as pessoas aceitarem o autismo exatamente porque não tem uma Tem a característica característica. física. Exatamente. Né? E quando a gente fala no autismo, as pessoas antigas, tipo meu pai, uma tia minha que tem a mesma idade, acham que aqueles autistas que eram lá atrás, que tinha aquelas estereotipias bem grandes de balançar os dedos, ter o movimento de pêndulo. O Leonardo tem um movimento de pêndulo. Quando ele está muito agitado, ele se balança, né? Mas a gente tinha aquela... Então, a gente pensa naquelas crianças que eram antigamente, né? É isso. E aí, eles ficam... Sei lá, o que passa na cabeça deles, né? Porque eu também não perguntei. Porque eu falo, já tenho muita coisa na minha cabeça. Vou dar conta do que dar conta do outro, né? Exatamente. Vai tratar na terapia. É isso aí. Eu tô indo tratar, vai tratar você também. Mas eu acho que pensa assim, ele vai ficar daquele jeito? Ele vai ser daquele jeito? Não vai casar, não vai ter filhos? Exatamente. Quando eu falo também para as pessoas que o Isaac tem o PC, muita gente fica assim, mas como? Porque quer pegar a semelhança do PC é aquela pessoa antiga, acamada. que é mais acamada, Sim. né? Que tem mais comorbidades. Exato. E não, gente, existe vários tipos de PC. Exato. E as pessoas realmente ficam assim, mas será? Ele tem PC mesmo? Sei o quê? Enfim, eu ia te perguntar se você, né, a gente falando sobre a timidez e tudo mais, se você acha que ainda tem muita desinformação em referente ao TEA e o TDAH, principalmente para essas crianças, né, as pessoas são mais quietinhas, mais tímidas, se existe essa dificuldade realmente das pessoas ter essa informação. Sim, e eu vou te explicar por quê. Porque dentro do espectro a gente tem o masking, que é aquele que a gente consegue mascarar os sinais. Né? Principalmente as mulheres, que é mais difícil ainda. Mas a gente tem, sim. Então, eu acho que é mais difícil. Não que seja o caso do Leonardo, mas eu conheço pessoas que conseguem driblar tanto no ambiente que tá. Por exemplo, a gente está aqui conversando e a pessoa tá tão nervosa que ela precisa ser alguma coisa que ela mascara os sinais. Ela não se permite
passar pelaquela situação. O Leonardo não, hoje ele fala, eu não vou porque eu não vou conseguir, tá Sim, tudo tá bem, tudo bem. entendeu? Mas por isso que os diagnósticos vêm mais tardiamente, Sim, né? As pessoas não aparecem todos os sinais porque a gente Sim. segura Sim. aqueles Uma sinais. pergunta, você tá com carimbo e o receituário? já É, fazer eu- o meu laudo? Pra- Poderia? Pra laudar Pra já. laudar a Sani? É, Ô, Paula. mas cortando rapidinho, interessante você falar referente às mulheres, a gente tá falando, né, que a Sani citou algumas características, né, que possivelmente pode ser que tenha, mas é uma coisa que eu conversei essa semana com o pediatra da Esté, porque não tem jeito, não é porque eu quero que minha filha seja Sim. alguma coisa, tenha alguma coisa, mas quando a gente é mãe atípica, a gente já tem que ficar com Alerta. o alertinha ligado. Isso. E aí foi uma conversa que eu tive com ele, e ele falou, calma, não tem como a gente dar laudo pra ela agora, ela é um bebê, vai fazer 6 meses, mas a gente já consegue notar algumas características. Sim. E pelo que a gente nota, ela está desenvolvendo bem. Ela tem um contato visual lindo, né? Sorri. Então ele já falou assim, fica ligado a partir de agora em tais e tais sinais. Se tiver, a gente já encaminha pro neuro. Mas em mulheres, a gente sabe que mascara muito. A minha filhada foi diagnosticada também tardio com TEA. E TDAH também. Porque a mulher, ela tem essa facilidade de se mascarar, social, né? É questão social mesmo. Tipo a Sani, né? Tipo a Sani. Eu tô aqui só. Maravilhosa, Só mas por embutida. dentro. E é bem isso, Só mas assim. mas é importante a gente falar isso, porque é um sofrimento que, né, muitas vezes as mulheres E é real. trazem, é real. É. Porque quer mascarar, porque quer ser alguém, porque tem que mostrar Isso. ali. Tem que se firmar na sociedade, Exatamente. né? Eu falo assim, amanhã quando você... Amanhã não, mas hoje quando você sair daqui, como você fica depois dessa... Eu? Você. Então, falando do podcast em si, é algo que na minha cabeça já faz parte da minha rotina, né? Você então, já pegou isso. Eu já peguei isso. Igual a gente, eu não te conhecia pessoalmente. Sim, eu fico sim. um pouquinho tensa, mas não é nada que... Sim. Mas se a Rose fala agora, hoje à noite, vamos jantar na minha casa, que os meus sogros estarão lá, eu até vou. Conhecendo, mas eu vou sofrer muito pra ir. Eu vou chorar antes, Sim, entendeu? sim. E só o meu marido e o meu filho sabem como que é doloroso pra difícil. mim. E aí teve até um caso triste, mas engraçado. Que a gente teve uma gravação com um tema aqui muito forte pra mim, pessoalmente. Foi. E aí, São tipo, gatilhos, né? São gatilhos, E aí, naquela semana já foi uma semana... Resumo, a gente tava cheio de evento na semana, sei Foi. que lá, e foi a apresentação da Esther junto. E eu era madrinha. Era E não, aí? é ainda, né? Pelo amor de Deus. Eu Não Vai ser pra nós. Vai ser, né? agora Deus já te era. A madrinha é a E tia aí, que tá aqui, pois é. imagina. E aí... Só que eu já estava cheia de gatilhos naquela Já semana. tava vindo. Exatamente. E aí é algo que é como se só vai somando. E eram Sim. dias sequenciais. Eu não conseguia rebaixar isso. E aí o evento, no caso da Esté, era o último dia do evento. Depois só é daqui uma semana, mas eu ia ter uma semana para Sim. respirar ali. Por quê? Porque o pós é como se saísse toda a Sim, minha o energia. Léo fala isso. É como se é literalmente um celular descarregado. Eu sinto isso, entendeu? E aí É Chantidown que a gente chama. Chantidown que fala. É. E aí, quando chegou no evento da Esté, eu fui para cumprir o que eu tinha que cumprir. Sim. Eu estava gostando de estar ali, mas dentro de mim, da minha cabeça, estava tudo muito bololô, muito tenso, entendeu? E aí eu não consegui ter reações que eu gostaria ali, Sim. como às vezes sorrir muito bem para uma foto, Sim. ou estar disponível no pós, ali, por quê? Porque eu, Sani, já Foi estava muito custoso. foi muito custoso para mim, a nível de chorar muito depois, entendeu? Sim. E aí isso gerou até um estresse entre nós pós mesmo. Por quê? Porque eu necessito desse momento para eu me regular e automaticamente quem está à minha volta precisa entender que eu preciso Sim. desse momento para regular. E isso é importante, porque Sim. o Leonardo também tem isso. Sim. Se a gente tem uma festa hoje, amanhã ele não sai, ele fica quase uma semana sem sair de casa. É muito isso mesmo, Paula. Muito, muito. Ele fala pra igual. mim, eu não tô dando... Hoje, graças a Deus, ele consegue verbalizar. Sim. E aí a terapeuta fala, você precisa ajudá-lo a verbalizar o que ele tá sentindo. Sim. Porque ele tem essa dificuldade de lidar com as emoções. Ele não Uhum. sabe falar o que ele sente. Sim. E aí hoje ele já tá começando. Então ele fala, mãe, eu não tô dando conta. Eu não quero ver ninguém, eu não quero sair de casa. Aham. E a gente tem que respeitar. Exatamente. Exatamente, E falando sobre esse estresse que rolou, na verdade, já que a gente tocou no assunto, vamos falar. Mas Falando fala, né? sobre esse estresse que rolou, na verdade, assim, depois eu entendi o quanto eu fui dura com a Sani. Não falei isso pra ela. Não é, como que é, como que é a discussão de relação? Não, é DR, não não é Porque, DR. assim, eu vou até chorar, gente. Porque, não, então assim, deixa pra depois. porque, assim, eu sou amiga dela há muitos anos. Sim. A gente tem uma relação há muitos anos.
Só que eu não sabia a gravidade que isso causava nela. Eu só me dei conta no dia do chá, que a gente foi, no chá de uma amiga nossa, e que a gente tava só nós duas e a gente conversou sobre isso. Na verdade, eu pesquisei sobre algumas coisas que eu falei pra ela, e eu notei que ela tinha essas características, e eu falei, eu ia te falar, não sabia como te falar e tal. E depois, quando ela começou a me falar o quanto isso doía nela, mas assim, de dor, ela falou de dor mesmo. De dor. O Léo fala, dói o corpo. Como se doesse os ossos. O corpo, ele fala estranho. isso. Aí eu falei assim, eu fui dura demais com ela, porque eu não imaginava que era algo tão grande assim. Então, até realmente no dia da apresentação da Esté, foi algo que realmente pra ela foi muito E ela tava grande. ali num momento que ela tava se controlando. Sim. E ela precisava E ela tem um jeito que a cara dela mostra quando ela não tá gostando Eu mesmo. não consigo Leonardo. disfarçar. Eu não consigo. Ela não consegue disfarçar. disfarçar. não consigo. E aí depois eu percebi o quanto eu fui dura com ela e eu já queria até te pedir desculpa. Não, depois não fica em paz. Não Aqui vai, no Ao não Vivo vai e a chorar. Cores sobre isso, Fique porque em foi paz. algo realmente que eu não tinha dimensão. Sim. Mas Aí, agora vai eu todo sei. mundo chorar agora, por Paulo. favor, Nem gente, lencinho a para. gente trouxe, achando Mas que ia agora eu chorar. sei e pode ter certeza que eu vou me policiar mais ainda. Não, mas é muito forte. Você perguntou do podcast, e seu filho deve estar aprendendo isso também. A gente aprende também a evitar esses momentos. Por exemplo, igual, normalmente, quando eu consigo, eu não marco nada para sexta-noite, um dia antes do podcast. Sim. Nem para receber pessoas, e nem eu vou. Por quê? Porque eu preciso ter um momento para Sim. que hoje eu esteja 100% disponível aqui, da forma que eu gostaria de estar Sim, mesmo, né? sim. E a gente vai aprendendo a driblar esses momentos, né? Isso. E é Exatamente. importante porque, assim, igual foi inauguração lá do Instituto numa sexta-feira. O Leonardo Obrigada, amor. foi, né? Porque eu falei, o Instituto faz parte da vida dele e ele Sim. faz parte da vida do Instituto, né? Então, nós fomos. Recebemos alguns amigos, tudo. No sábado de manhã, nós resolvemos abrir para as famílias, para quem quisesse, estivesse passando na rua e quisesse conhecer. Ele foi também. À noite, aí nesse dia de manhã, ele tava ali com a gente e eu vi que ele se afastou. E eu só de olho, né? Aí o irmão dele veio e falou assim pra mim, mãe, o Leonardo tá no banheiro. Aí eu já sabia que ele tava em crise, né? Aí eu fui aí a psicóloga ouviu que tava lá junto, que é nossa psicóloga, ela falou assim pra mim, precisa de ajuda? Eu falei, eu vou ver. O que tá pegando? Quando eu cheguei no banheiro, ele estava vomitando, porque ele tem essa necessidade de vomitar. O corpo grita, né? Então, ele chega num ápice que ele precisa pôr pra fora. Então, ele vomitou tudo. Aí, eu falei pra ele, levanta, lava o rosto, vai deitar lá na minha sala. Liga o ar-condicionado, vai lá pra sala, né? Aí, ele foi. Saímos de lá, à noite era aniversário do Gustavo. Então, ele teve mais esse evento No pra ir. mesmo dia. No mesmo dia. No domingo, ele não era ninguém. Sim. No domingo ele ficou deitado o domingo inteiro. É isso Eu fui na casa da minha mãe falou, Leonardo não veio. Eu falei, esquece ele durante uma semana. Sim. E ele demora uma semana para ele voltar ao normal, para ele tentar fazer alguma coisa. Então, eu também já aprendi que eu não posso marcar tudo no mesmo dia, ou no mesmo final de semana, Sim, sabe? Assim, sim. ele não vai dar conta. É E tá muito tudo isso. bem. Sim. Mas hoje eu consigo entender isso. Ter pessoas para entender isso, né? Exatamente, né? Eu vou forçar o menino, no domingo você também vai, porque nós vamos na casa da sua avó. Não, sim. né? Se fosse antes, talvez eu obrigaria ele, né? Porque eu falo, tem coisas que eu negocio, tem coisas que são inegociáveis, Sim. né? Ir na casa dos avós e estar no ambiente familiar, eu não negocio, eles sabem disso. Mas nessa situação, eu Foi uma exceção, eu preciso também olhar para ele, né? E sim. compreender o que ele está sentindo. Sim, E tá sim. tudo bem, não foi hoje, vai amanhã. É. E vida que segue, né? é isso Mas mesmo. o Léo fala para mim, mãe, dói o meu corpo. Dói o corpo Meu mesmo. corpo parece que eu levei uma surra. Parece que passou um caminhão em cima de mim. É muito forte, gente. Só vivendo Filho, mesmo. Faz o carinho Só mesmo. falta- Só falta assinar, porque Mas é verdade. é isso. Vai atrás, Sani, por favor. Porque vai ser libertador. Eu acho que libertador é mesmo. importante, É né? verdade. Sim. Paula, você acha que o diagnóstico tardio causa prejuízo não só para a criança, mas para toda uma família? Sim, com certeza. Porque a gente não sabe o que fazer. Acha que tá fazendo uma coisa, depois descobre que é outra, e aí você... mas e agora? Eu faço o quê? Sim. Né? Porque eu falo, quando a gente recebe um diagnóstico de eu imagino, tá? Porque eu não sei, porque eu não vivi isso. Mas quando a gente recebe um diagnóstico de uma criança que é pequena, a gente já tem que desconstruir aquilo, porque é o que eu falo, né? Quando eu vou dar alguma palestra, alguma coisa, eu falo, gente, não vamos ser hipócrita, vai? Vamos falar a verdade. Eu não vou falar pra Deus, sou cristã, não vou falar pra Deus, me manda um filho com algum tipo de deficiência que eu vou amar. Eu vou amar, exatamente, claro, é. né? Manda aqui nos peitos que eu aguento. Manda aqui que eu chuto. Não vamos ser, né? Eu falo, a gente ora. Ai, Senhor, me manda filhos perfeitos e saudáveis. A gente precisa lembrar
assim, essa questão da perfeição. O que a gente chama de perfeição? Qual a Sim. definição de perfeição, né? Então, quando um filho é pequeno e a gente recebe esse diagnóstico, já é difícil pra gente. Muito. Né? Porque a gente idealizou outras coisas. A gente viveu sonhos que o que tá errado, porque a vida é deles, eles vão sonhar o sonho deles, mas a gente é mãe, né? Sim. E quando é grande, eu falo, mas por que eu não vi isso antes? Por que eu deixei passar todo esse tempo e eu não fiz nada? Sim. Né? Eu falo, não, eu fiz. Hoje eu consigo falar, não, eu fiz. Né? Mas eu não podia ter feito diferente? Não sei, gente. Podia, mas eu não, era o que eu tinha. É o que tinha. É o que Era o Deus que já tinha. reservou para E o nossas que- vidas. Exatamente. Até Exatamente. você falou da gente orar para pedir, quando a gente vai ficar grávida, até uma convidada que veio aqui, Foi. né, falou que ela lembra de ter orado, ela falou que frisou muito isso para Deus. Senhor, eu quero um filho sem nenhuma deficiência. Olha E aí hoje ela tem, isso. os dois têm Diagnóstico. deficiência. Aí, ó. E aí ela ama os filhos dela. É. Mas ela lembra dela, ela acho que até se emocionou, se não me engano, na hora que ela falou, né? Ela falou assim, eu lembro que eu frisei muito isso pra Deus. Não me mande com deficiência. E não é só me manda uma criança saudável, pronto, tchau, Deus, tô aqui. Sim. Não, ela frisou que não queria com deficiência. E aí ela não sabia o que Deus já tinha reservado pra vida dela, né? Exatamente. Então entra muito nisso mesmo, é a gente entender que Deus já tem algo reservado Exato. para nossas vidas, né? E que seja feita a vontade Igual eu dele. comentei nos bastidores, né? Que eu fui conversar com uma pessoa influente aqui da Praia Grande. E fui apresentar a questão do instituto, o nosso projeto, na verdade. E a pessoa falou para mim que ela não tinha. Ela não gostaria de investir nessa parte, né? E aí eu falei para ela assim, eu falei, ai, eu espero que você não tenha que passar por isso para você ter esse olhar, né? E aí a pessoa falou para mim assim, você está me rogando uma praga? Eu falei, não, porque o meu filho não é uma praga Meu na minha vida. Deus. Meu filho é o amor da minha vida, né? Assim, eu falo, eu não sei o que seria da minha vida sem eles dois. Dá trabalho muito, né? Mas são meus filhos, são heranças do Senhor, o Senhor me deu eles, né? Eu falei, mas a gente só começa a olhar quando a gente passa dentro de casa. Exatamente. Aí a gente começa a ter um olhar, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Né? Então eu falo assim, hoje eu não sei viver sem os meus filhos, apesar de toda a dificuldade que a gente tem, que não é fácil. Toda hora eu tenho que ficar brigando, ou briga com o convênio, ou briga com a escola, ou uma briga, sei lá, eu com quem, mas a gente tá brigando. Isso que a gente é taxada com as barraqueiras. Exatamente. Porque a gente sempre tá comprando uma briga. Exatamente. Não é? E aí, aproveitando, qual que é a maior diferença, que são muitas, né? Da inclusão que vemos no mundo aí, né? E a inclusão que as famílias de fato vivem. A diferença é gritante, né? Não tem inclusão, né? A gente estava conversando sobre isso. A gente precisa brigar para o mínimo. Os nossos filhos terem direito ao mínimo. Já começa na escola com um acompanhante. Né? Se eles têm o direito, e não é a gente que está falando, é um direito ali, está na lei. Né? Mas por quê? Quando eu fui procurar a escola para o Gustavo, eu falei na questão do TDAH dele, eu falei, olha, eu queria saber como funciona o material adaptado. A gente primeiro vai ver se ele precisa. Eu falei, não, tudo bem vocês verem o que ele precisa, mas vocês têm isso? Sim. Porque não adianta você falar isso pra mim, depois quando ele precisar, ele não ter. Né? Exatamente. Aí ela falou assim, não, a gente vai ver e depois a gente conversa. O Gustavo, ele não tem prejuízo acadêmico, então ele não precisa de material adaptado, mas ele precisa de outras coisas adaptadas. Sim. Né? Uma cadeira com elástico para ele ficar, porque ele precisa ficar mexendo os pés. Às vezes ele precisa sair dar uma volta, né? Respirar, porque eu falo, não é fácil ter um TDAH dentro de sala de aula. Sim. E eu vivi dentro de sala de aula, eu sei o que as professoras passam. Né? Então, hoje, mas eu precisei primeiro brigar para hoje ter uma coisa mais tranquila. Porque eu sei que é tranquilo. Hoje tá tranquilo. Sim. Mas eu precisei brigar. Pra você ver, um elástico na cadeira, Um que é uma elástico. coisa simples, é um elástico, Básico. gente. É um elástico. Que a pessoa coloca ali só pra criança se regular. A questão do uniforme, igual ele tem questões, o Gustavo também tem questões do processamento sensorial. Ele não consegue usar qualquer tipo de tecido. E aí é onde as escolas pegam. Mas o uniforme é obrigatório. Tá, mas a pessoa tem questões sensoriais, faz o quê? Exatamente. Ele não consegue ficar de tênis e meia. Então, faz TO, a terapeuta ocupacional mandou lá uma cartinha para a escola pedindo para que ele fosse liberado do uso do uniforme e que ele pudesse andar descalço na escola. Sim. Então, tudo, sabe, assim, eu falo, mas é coisa básica, que você, no dia a dia, você poderia olhar para o aluno, independente se ele tem algum tipo de deficiência ou não, e dar esse suporte. Sim. E né? você falando do seu filho do TDAH, lembrei que o ano passado, né, e aí é onde a gente é taxada como louca, como às vezes irregular, precisa de terapia, não aceitou ainda o filho, Isso. tem todo um monte Tudo. de que falar em cima da Rótulo. gente.
E aí eu lembrei que o seu filho tá com quantos anos? 15? 15 anos, o meu tá com 13, né? E aí, a partir do 7º ano, começam essas contas enormes, Sim. né? E o meu filho, ele não é hiperativo. E ele não pode tomar medicação para TDAH, porque ele tem desmaios. E aí, a gente tenta equilibrar... Isso. Os pratinhos. Os pratinhos, a gente vai Os tentando meus já equilibrar. caíram vários. E aí eu fui na escola, enfim, ele tava dando ruim na escola, né? Ele não tem nenhum atraso, né, cognitivo, mas precisa um pouco mais de paciência ali Sim. na hora de explicar uma conta que vai levar uma conta 10 linhas. Sim. E aí, resumo da ópera. Fui lá para pedir o PEI dele, né? Para descobrir como a que gente tava, conversou, né? Chorei falando pro professor. Eu falei, eu preciso que o professor de matemática entenda. Só deixa ele fazer a prova com essas regras, que é primeiro chaves, primeiro parênteses, depois chave, depois Isso. colchetes. Sei que lá. Por quê? Porque ele precisa ver aquela regra. Ele sabe desenrolar a Isso. conta, mas ele precisa lembrar daquelas regras ali. Isso. E aí eu mesma plastifiquei, fiz, não sei o que lá. Aí o professor falou assim, não, mas na sala a gente não vê que ele precisa. Eu falei assim, mas eu tô falando que ele precisa, porque em casa eu vejo que Sim. ele precisa o tempo todo estar revendo isso. Numa prova ele não vai ter o Conseguir, desempenho bom. Se a professora de português vier com um texto de 2 folhas Não, e não mandar vai. ele responder a interpretação de texto, Isso. ele vai se perder na segunda linha. Eu preciso que, ele pode até não precisar de todo o material adaptado, mas que o professor Algumas, específico, sim. cada um na sua área, tenha um olhar falando assim, bom, ele parece que tá tudo ok, mas eu preciso ajustar isso daqui. O Precisa tempo, entender, né? né? O tempo de prova. O tempo de Gustavo esse prova. dia chegou lá em casa e falou assim pra mim, eu tirei 9 na prova de matemática. Eu falei, parabéns, Gu. Aí ele, quase eu tiro 10. Eu falei, como assim quase tira 10, né? Aí ele falou assim pra mim, é que eu não fiz a última pergunta, problema, sei lá, eu nem lembro. Aí ele falou, eu falei, mas por que você não fez? Você não sabia? Ele falou, não tive tempo. Porque acabou o tempo, o professor recolheu a prova. Aí eu falei, tudo bem, filho, acontece. Aí eu já vi na escola. Eu falei, gente, Sim. o Gustavo, ele precisa de mais tempo pra fazer a prova. Se o Ou aluno... menos questões. Exato. Eu falei, se o aluno precisa de 40 minutos, ele precisa de pelo menos 1h30. Exatamente. Né? Vão dosando. A gente vai ver. Eu falei, não é vocês vão ver. Se precisar, eu levo o papelzinho aí. Aí você tudo precisa documentar. Gente, e é umas coisas assim, parece que a gente tá querendo que o nosso filho seja um Diferente. privilegiado. Não, mas se outras crianças... Gente, ele não é outras crianças, eu vou falar igual nossas mães. Você não é igual a ninguém. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Então, isso assim, aí. gente, são coisas básicas que não vai doer em ninguém. Você vê o Léo, ele tá no 2º ano da faculdade, né? Só que por conta da interação social, ele não dá conta de ir presencialmente para a faculdade. E a terapeuta e a psiquiatra falou, Paulo, aceita que dói menos. Porque eu falava, mas como é que esse menino vai para a faculdade? E ele quer estar, né? Quer cursar a faculdade. E ela falou, nós vamos colocar ele em EAD. E tá tudo bem, ela falou pra mim, né? Aí eu falei, tá, mas e aí? Ela falou, calma, uma briga de cada vez. Ela falou pra mim, né? Eu vou colocar lá que ele precisa, tem a necessidade de fazer EAD. Eu falei, a hora da prova? Ela falou, uma coisa de cada vez. Vamos ver como é que ele vai se sair. Às vezes ele não precisa. Vamos deixar ele viver a experiência pra gente poder... Tá dando certo. Ele tá no 2º ano da faculdade. Ai, que beleza, Agora, esse ano, ele vai até o polo para fazer a prova, né? Então, ele se cobra demais também, Sim, né? Ele sim. tem essa questão de se cobrar, de querer sempre fazer o melhor, de dar o melhor de si, né? Uma coisa que é dele. Eu também, às vezes, preciso segurar isso, porque outro dia ele falou pra mim, tirei 9,5 na prova, eu queria ter tirado 10. Eu falei, tá tudo bem, 9,5. Sim. Tá Você ótimo. precisa tirar 10 sempre, né? É. Mas ele se cobra, então a gente também Sim. tá trabalhando isso nele, Sim. né? Ele Mas faz, aí- qual é o curso que ele faz? Desculpa. Ele faz jornalismo. Eu falo, meu Deus do céu, Jesus. Eu convidei ele pra vir, mas era muita informação, ia ser ele não top quis. pra ele. Mas eu top. convidei Ia ele ser pra muito vir. legal, Pra né? ele ver como é que é, os Sim, bastidores, que faz parte, faz né? parte. Mas ele ainda não tá preparado pra essa conversa, sabe? bem, a Assim, gente uma entende. próxima A gente ele vem, entende, né? viu? Uma próxima ele vem, com certeza. Mas quando- inclusão é isso, né? É todos os lugares, Sim. o tempo todo está disponível para esse reajuste, Exato. para que dê Exatamente. certo, né? Porque senão não dá certo mesmo. E quando ele veio falar que ele ia cursar jornalismo, eu fiquei com muito medo. Eu falei, gente, o jornalismo ele precisa se expor, né? Ele precisa estar ali. Ele precisa falar. Como é que ele não vai falar, gente? Que ele não fala. Né? E aí ele ainda tem uma coisa que é o hiperfoco, que ele não quer jornalismo só, ele quer jornalismo esportivo. Porque é o hiperfoco nele que são os esportes. Ai, que legal. E aí a psiquiatra falou pra mim, Paula, relaxa o seu corpo. É isso Em que a lugares gente com barulho precisa. ainda, né? É. Mas E aí a psiquiatra falou pra mim, calma, relaxa o seu coração, porque você já tá sofrendo uma coisa que nem aconteceu ainda, mas Vai é totalmente nós. na contramão de Não, tudo, eu né? falo, é nós mãe. É. Né? Porque a gente quer poupá-lo de um sofrimento. Né? Exatamente. E ela falou assim, mas ele vai ser o melhor jornalista
que vamos ter. Porque Com quando ele se certeza. propõe a fazer uma coisa, ele faz muito bem Faz com feito. excelência. Exatamente. Ele não vai ser um jornalista que vai pra rua fazer entrevista, mas ele vai ser um editor excelente. Maravilhoso, exatamente. Então eu tô trabalhando isso dentro de É, mim, de sabe? você, né? De Dele já mim. tá Não, ele trabalhado. acho que já foi, né? Porque é isso que ele gosta, mas eu tô, porque eu falo, o mundo é cruel, né, É gente? verdade. Então a gente quer poupá-los. É isso. É, mas né? nem Mas sempre nem- faz bem A pra gente, eles, né? a Ficar gente quer poupando poupá-los eles de tudo. um sofrimento desnecessário. Falar, ele vai ser jornalista, aí não vai dar certo, vai sofrer. Mas a gente não sabe se não vai dar Mas se certo. ele gostar, nem vai ter sofrimento, É, né? se ele hoje, fazer o que ele gosta. Hoje, pra mim, estar aqui no podcast, quem me conhece fora, fala, imagina. Como que ela pe- consegue? Que pessoa que é essa daí que tá aí? Porque não é a mesma pessoa. E aí, só que eu gosto de fazer isso daqui. Sim. E aí é onde não me gera esse sofrimento todo. Por quê? Porque é o que eu gosto. Só que é difícil de convencer a pessoa que me conhece agora. Sim. Por exemplo, né? A gente acabou de se conhecer. Que Sim. você é especialista na área. Sim. De eu te falar que eu não Não tá- gosto. não tá sentindo. Não sou muito boa nisso Exatamente. daqui. Porque Por tem quê? Porque- pessoas, até é. convidados quando vêm, eles falam assim, nossa, mas vocês fazem isso há quanto tempo? É, mas, Nossa, que, né? É, e mas aí quando a gente fala gosta- um ano só, gente. é, e mas não quando sabe. você gosta, não dói tanto. Não, é como se fosse fluísse de forma natural, né? Sim, E acredito sim. que pra ele vai ser também. Mas assim, é questão, acho que é de mãe mesmo. A É, gente é que é você, mãe. né? Falando, tem muita terapia pra fazer. É. Você falou sobre a síndrome do processamento sensorial e aí me despertou um alerta também em relação ao Isaac, que eu acredito que ele possa ter. Né? É algo que eu já vou, inclusive, levar para terapia. Porque o Isaac, ele desde sempre, eu achava que era ligado só ao TEA. Não consegue colocar determinado tipo de casaco. O da escola é um. Você falou da Sim. escola. Da escola, eu coloco, gera crise nele, né? Essa semana eu levei ele com o casaco, ele foi chorando o caminho inteiro, chegou lá, eu falei pra atendente, tira, porque eu sei que Que vai... é isso. Que é isso. E aí ela tirou, ele normalizou. A questão do sapato, você sabe que ele a vida Sim. inteira sempre gostou de andar descalço. Eu tenho um grande problema com ele porque ele usa órtese, então a gente tem essa dificuldade. Sim. Ele quer ficar com o pé no chão. É o Gustavo. E calça jeans. Ah, então não ele, usa. ele não usa. Lá em Eu casa tenho uma também não. pilha, inclusive, de calça e bermuda jeans e eu não consigo colocar. Quando eu coloco, gera estresse durante qualquer evento que a gente vá. Então, realmente, a sua presença aqui é muito importante. Que Tá mais uma consulta pessoal. uma consulta. Podcast isso aqui. porque a gente tá começando Passa a ver... depois da recepção e vamos calcular o valor? Valor, é. Exatamente. Como é bom, não é só vocês de casa, né? Sim. A também, gente, né, acaba é. se fazendo essa Sim. troca, né? Sim. A pessoa que não necessariamente só a pessoa que é TEA que tem o transtorno sensorial. Qualquer um de nós podemos ter, né? O Gustavo é até mais forte do que o Leonardo. A questão sensorial do Gustavo. O Gustavo toma banho e quando ele sai do banho, ele fala assim pra mim, eu preciso de meia hora. Ele fica só de cueca. Eu preciso de meia hora pro meu corpo voltar ao normal. Foi aí que começou a chamar minha atenção. Fora as roupas, que ele já... Calça jeans ele não usa. Sim. A blusa fechada de moletom ele não usa. A blusa de lã ele não usa. Então ele tem essas questões, né? O sapato no pé... Nunca. Nem pensar. Esse frio todo que faz, ele tá descalço. Exato. Né? E a luta, eu falo, vai pôr o sapato, vai pôr uma meia, Uma pelo meia, menos. é. Não vai. E aí, durante a avaliação neuropsicológica, a neuropsicóloga fez, né? Porque tem várias testagens, e aí deu que ele também tinha alteração no processamento sensorial. Nossa. E aí vai trabalhando aos poucos. Vai trabalhando aos poucos, Ô, exatamente. Paula, você que lida diariamente, né, com as famílias atípicas, existe algum sofrimento em comum que você vê nas mães dessas crianças? Eu acho essa questão da aceitação dos filhos, deles serem aceitos, né? Sim. Acho que é uma preocupação de todas elas, é uma preocupação bem grande. E a questão, quando a criança é não oralizada, essa questão da criança verbalizar, Sim, né? Eu sim. acho que o sonho, eu não posso falar isso, mas o sonho de toda mãe é ouvir a voz do seu filho. Sim. Né? O meu fala bastante, o Leonardo é o nível 2 de esporte. Então, e aí, uma outra coisa que me chocou quando a psiquiatra falou, ele é nível 2 de suporte. Aí eu falei, acho que ela tá meio doida, né? Eu pensando da psiquiatra. E eu a amo, gente. Ai, doutora Laona é tudo na minha vida. Julgando a psiquiatra. Mas, e aí ela me mostrou, né? Essa questão da interação social, que é gritante nele. Ele é super oralizado, mas ele precisa de suporte, e aí a gente entra nos níveis de suporte, né? Ele precisa de suporte para começar uma conversa e mantê-la. Então, se a gente vem aqui, ele vai chegar e falar para ele, fala oi para as meninas. Aí ele fala oi. Aí, se vocês perguntarem alguma coisa, eu falo para ele, responde. Ele precisa dessa ajuda para falar. Sim. Outro dia, ele
queria mandar uma mensagem de texto para uma pessoa, ele falou para mim, mas o que eu escrevo? Então, ele precisa desse suporte. Sim. Então, por conta disso, por conta da interação, da rigidez cognitiva, da seletividade alimentar, então ela laudou ele como nível 2 de Sim, suporte, sim. que para mim também foi uma coisa que eu Sim. precisei Processar. aquilo dentro de mim, exatamente. Sim. Sim. Paula, como que os julgamentos e os preconceitos, né, que nós, famílias atípicas, vivemos, qual é o impacto que gera nas famílias atípicas? O preconceito todo, né? E os julgamentos, as pessoas olham pra gente, né? Meu nível 2 de suporte, mas ele não é tão comprometido como a gente vê, né? Quando a criança é mais comprometida, o julgamento é maior. Né? Falar, mas olha lá o que ele está fazendo. Não dá limite, não é isso, é aquilo. Então, tem esse julgamento, né? A gente sabe que também tem algumas famílias que também acabam cedendo por conta dessa questão do autismo. Então, eu não vou brigar porque já é autista, não vou brigar também. Então, também tem esses dois lados, né? Exatamente. Mas tem muito julgamento, sim, né? As pessoas olham, tudo, é o que eu falei, tudo é autista. É mal educado, é autista. Né? Então, as pessoas, elas olham mesmo com outros olhares, né? O Leonardo, quando a gente vai no mercado, ou vai num médico, alguma coisa, ele vai com crachá. Né? E as pessoas já olham. Mas tá de crachá? Por que tá de crachá? Sim. Exatamente. Por quê? Quer passar na frente. É, No mercado, mas como vai pode, passar, né? vai passar na frente? Teve um senhor esses dias que eu quase briguei com ele dentro do supermercado. Eu falei, daqui a pouco a tribuna aparece, eu tô aqui brigando. Mas por que ele vai passar na minha frente? O mercado lotado e ele já tava andando de um lado pro outro. E aí você foi lá ensinar ele o que é o autismo. Aí eu virei e falei assim, eu cheguei, nem falei nada pra ele, eu falei pra mulher do mercado, eu falei, então, moça, ele é autista, ele tem prioridade. Aí ela falou, não, vamos passar ele em outra fila, né, ele vai passar na frente. Eu falei, então, as pessoas precisam entender a diferença entre preferencial e prioritário. Sim. Ele é prioritário, Sim. né? Assim como o idoso acima de 80 anos também é prioritário, Sim. né? E isso é uma coisa que eu também tive que meio que brigar com a minha mãe. Minha mãe Sim. fala, eu sou preferencial também. Eu falo, não, o Leonardo é mais do que você. mais do E aí ela não aceita, sabe? Tem esse julgamento. Mas por quê? E aí esse senhor falou, mas por que ele tá passando na minha frente? Aí eu expliquei pra ele, falei, moço, mas agora todo mundo é assim. Eu vou pôr um crachá no meu pescoço também. Eu falei, se o senhor conseguir um laudo, acho que o senhor tem mais aqui atrás mesmo. Que Que absurdo, aí o senhor vai né? ter a prioridade de passar na frente. Exatamente. Nossa. Então tem isso, não tem essa empatia, né? Você falou do mercado. Eu lembro que semana passada eu e meu esposo, nós fomos num supermercado aí, num atacadista aí. E aí, a gente foi na menor fila. Só que a fila não dava, né? E aí, eu aqui, já agoniada. Falei, que coisa que... Cadê seu crachá? Que menino lerdo, não sei o que lá, sei lá. Até quando eu consegui visualizar o operador de caixa, de início eu achei que ele era novo, né? Sim, olha, tava em treinamento. Tava em treinamento. Só que quando a gente chegou perto, o operador de caixa tava com cordão, Ai, né? que bonitinho. E aí, eu desmontei. O meu marido, assim, eu nem precisava olhar pra ele, também já desagoniou. E aí, esperamos mais 3 horas Viu? ali pra passar. E tá tudo Com bem. um sorriso no rosto, isso, super olha que feliz. bom. E no final ainda me deu vontade de abraçar o lá. rapaz, só que ele já tava, só que era o primeiro dia dele também, né? Sim, Ele era tem tudo autista e também era o isso. primeiro dia. E aí eu falei assim, claro, né, que o cordão fez muita diferença, Exato. porque numa dessa, todo mundo que tá na fila pode compreender que se você Exatamente. estiver disposto a esperar, esse caixa vai estar Isso, disposto vai a pra atender. outro, você não quer Exatamente. esperar, você tem todo o É. direito de ir pra outro. Exatamente, mas a Mas importância eles, de um crachá. eles precisam, Sim. né, Sim, estar sim. inseridos e tá tudo bem, É, né? verdade. E faz parte. Exatamente. E falando sobre fila, as pessoas também precisam entender que fila preferencial é preferencial. Sim. Não é pra adolescente de 16 anos que não tem nada, né? Estar ali na fila. Ou outra Isso. pessoa que... Gente, ali justamente é pra essas pessoas que vão ter essa dificuldade de esperar. Te espera. E as pessoas precisam entender, porque às vezes você vai lá, tá lá, gente, uma galera, os caras tudo bombadão, tudo saudável, lá na fila preferencial. E aí, eu, desrespeito. particularmente, às vezes, não vou nas filas preferenciais. Às vezes, prefiro ir na outras Sim. filas, né? Que às vezes acaba sendo até mais ágil, mais rápido. Sim. Porque tem essa galera que não respeita. Eu descobri há pouco tempo que a gente tem, eles, né, tem direito de passar em qualquer fila, não precisa ser na preferencial, porque eles têm justamente o atendimento prioritário. Então, agora, já que é isso, a gente vai fazer valer dos Fazer nossos valer. direitos e tá tudo bem. Ele fica meio assim, quando eu falo, vamos lá naquela fila, ele fala, eu acho que ele pensa, ela vai barrar aquele da Ai, minha meu mãe. Deus.
Mas tá tudo bem, né? No fundo, ele também gosta, porque ele já se livra logo, né? Daquela verdade. situação. Até a plaquinha do carro, às vezes a gente põe, não é sempre também, que a gente põe na vaga preferencial. Sim. E aí, só que às vezes o meu filho quer, a gente chegou com a compra e tá na vaga preferencial, ainda vou guardar a compra, eu falo, filho, fica aqui fora. Só pra não acharem As que eu tenho... pessoas veem. Só pra tudo bem que problema delas, o que elas vão achar, mas é só pra ter Então, uma mas você acha que a gente tem necessidade de passar por essa exatamente, situação? mas é porque há julgamentos, né? E julgamentos. Há julgamentos desnecessários. Né? Se não tivesse tantas pessoas que usufruem disso de forma irregular, a gente não ia precisar ficar provando o tempo todo que estamos falando a verdade, né? Eu costumo eu fui convidada para dar uma palestra para os jovens na ETEC. E foi muito libertador e foi muito bom, assim, sabe? Primeiro que partiu de alguns alunos a necessidade de falar sobre o autismo dentro das escolas para os jovens. Sim. Né? E aí eu comecei a palestra, o coordenador estava, porque era um trabalho que eles tinham que fazer. Eu comecei a palestra falando assim, se você vê uma pessoa autista tendo uma crise, o que você faz? Eu falei, não precisa me responder, falei para eles. Eu falei, fica como reflexão e a gente vai conversando ao final. Acabou a palestra, o coordenador veio e falou para mim, eu vi que ele saiu, aí ele voltou, aí ele falou pra mim assim, eu fui pensar no que você me falou, no que você falou. Porque eu nunca tinha parado pra pensar, se eu ver uma pessoa em crise, o que eu faço? Eu falei, então, por isso que a gente precisa falar sobre. Quanto mais informações a gente tiver, menos doloroso vai ser pra aquela pessoa. Sim, exatamente. Né? Porque a gente não sabe realmente o que fazer, né? A gente se aproxima, não se aproxima, deixa a pessoa sozinha, né? Então, assim, às vezes até a própria pessoa quer alguma coisa e ela não consegue falar. Olha, eu só quero um abraço, eu quero que você fique aqui comigo. Né? Não fala nada. Não dá nem tempo da pessoa pensar. É verdade, porque é tudo tão rápido, né? Então acho que assim, é importante a gente falar sobre o tema em todos os lugares. Porque essas crianças, eu falo assim, hoje a estimativa é a cada 30 crianças uma autista. Então, aonde a gente estiver, vai ter uma pessoa autista. E o sentimento de quem pode ajudar nesse momento... Depois, né? Falar assim, caramba, eu fui útil pra ele de uma forma tão, né? Da forma que ele precisava. Sim. Não só ficar ali, o que você quer? O que você tem? Que sente? Calma, não é isso, né? A questão é você ser útil da forma correta. Correta, né? exatamente. A gente teve uma mãe aqui, a Débora, lembra? Que ela falou sobre essa experiência que ela teve de ajudar uma outra mãe. Né, quando eles estavam num passeio, né, que eles foram, e essa outra mãe parece que tinha acabado de descobrir o diagnóstico do filho, e ele entrou em crise e nem os pais ele sabia como lidar, e aí, como ela já estava ali e experiente com a maternidade dela, ela pôde ajudar. Então, isso é muito bacana, porque além de nós somos mães atípicas, as pessoas, né, que estão em volta, elas precisam também estar atentas e conhecer e saber como lidar, né? E nesse caso da Débora, o que ela fazia, olha só, totalmente aleatório que ela fazia, mas que foi o que tranquilizou aquela criança naquele momento e que, acredito eu, que esses pais, né, devem ter levado isso. A filha dela, ela tranquiliza não, ela regula como? Se a filha dela entrar em crise, se a filha dela deitar no chão, no shopping, em crise, ela vai deitar no chão junto e vai ficar ali. E aí, nesse lugar que ela estava, foi o que ela fez. Ela deitou do lado da pessoa e aí o menino regulou de novo. E a gente tem que ter esse olhar, essa empatia. Outro dia eu fui num restaurante, eu nem sei se a criança era até alguma coisa, nada. Era uma mãe que estava sozinha, pegando comida, era um restaurante por quilo. E a bebê começou a chorar. E eu vi que a mãe tava agoniada, porque todo mundo começou a olhar, mas ninguém faz nada, sabe? Aí eu cheguei perto dela e falei, olha, eu sei que você não me conhece, eu não vou sequestrar sua criança, vou brincar com ela. Mas posso te ajudar? Aí ela começou a chorar. Então. Aí aquilo assim, eu falei, não choro. Não choro, porque se você chorar, eu vou chorar também. Eu falei, eu seguro a neném pra você fazer seu prato, eu já terminei de almoçar. Sim. Eu falei, eu fico ali com você. E aí a gente começou a conversar, tudo. Então eu falo, essa empatia, né? A criança não precisa ser uma criança atípica, pra gente ter um olhar pro outro. Porque a maternidade em si, típica ou atípica, ela já é muito cansativa. Pesada, Muito pesada. Quando a gente não tem uma rede de apoio, então piorou. Entendeu? Então, assim, ter essas pessoas ao nosso redor faz toda a diferença. Talvez era aquele momento que ela só precisava de alguém pra segurar a filha dela pra ela comer em paz, sabe? Em paz, porque ela tava ali com a neném. A neném parou de chorar, e ela pôde comer, sei lá, 10 minutos tranquila. É o que eu falo, né? Eu tenho um dobrado com a Esther, porque a Esther vai fazer 6 meses, mas ela só quer colo o tempo inteiro. Tá sendo difícil pra mim, até pra trabalhar de home, né? Então, a Sânia que tem ido me socorrer, né? Quando ela pode. Minha mãe tem ido me ajudar, mas às vezes eu só quero uns 5 minutos debaixo do chuveiro. É isso.
E aí, às vezes, não tem ali ninguém. Aí vem a Sani, vai lá tomar um banho, sobre vai comer. isso. Então é isso que faz a diferença, né? Eu falo que o chuveiro é a minha terapia, né? É. Quem nunca? Quem né? nunca chorou, Fala, né? Ah, eu vou chorar. Eu falo pra eles, eu vou tomar um banho prêmio. Eles já sabem. Hoje é meu dia do banho prêmio. A gente precisa desse Precisa. tempo. A gente não dá conta de tudo. Até porque a gente não tem tempo pra chorar. Exato. Então, o pouco tempo que nos sobra é debaixo do não, chuveiro. Então, vamos chorar lá. Vai lavar o cabelo, tá chorando. Ou você chora ou você lava o cabelo. Não dá pra fazer as duas coisas. A gente já ao mesmo falou tempo. pra Lorenzetti patrocinar a gente, viu? Lorenzetti, patrocina por favor, nós. por favor. Por favor. Paula, como a sua vivência na maternidade atípica te ajudou ou te desconstruiu como profissional? A gente começa a ter outro olhar. Né? A gente fala, eu não queria que fizesse com meu filho, ou eu não quero fazer com os outros, que eu não quero que faça com meu filho. Então, assim, hoje dentro de terapia eu falo, eu estou fazendo o melhor para essa criança, assim como eu quero que faça pelo meu filho. Né? Apesar que é o que eu falei, também estava falando para a Sani, eu trabalho com a inclusão há muitos anos. Não foi depois que eu descobri o Leonardo, ou depois da Mariana, a Mariana vem primeiro da descoberta do Léo, mas eu desde 97 eu trabalho com inclusão. Então, é o que eu sei fazer, é o que eu amo fazer, não tem outra coisa. Minha mãe fala pra mim, você chama, você tem um imã. Eu falo, mas é porque esse é o propósito que Deus colocou na minha vida. É verdade. Trabalhar com esse tipo de público, entendeu? É pesado, não vou falar pra você que é fácil. Sim. Tem dia que eu saio da terapia exaurida, porque eu falo, não é um cansaço físico, é um cansaço mental. Você tá em alerta o tempo todo. Né? A criança pode entrar numa crise, né? Você dá uma negativa pra criança, ela tem um comportamento inadequado, como que você vai fazer para tirar ela daquilo, né? Mas é o que eu sei fazer, né? E no dia que os pastores foram lá no instituto, ungir o instituto, eu falei assim, vai dar certo porque a gente faz com amor. Então, é o que eu sei fazer e é isso. Né? Exatamente. Ô, Paulo, e na prática, que sinais que os pais nunca deveriam ignorar, mesmo quando eles acham que cada criança tem seu tempo? Tem seu tempo. Primeiro que a gente precisa desmistificar essa fala, né? Cada criança tem seu tempo. Ok, cada criança tem seu tempo, mas a gente tem os marcos do desenvolvimento que pessoas estudaram para isso, né? Então, assim, a gente não pode estar nem mais, nem além, nem aquém, né? Então, a gente precisa estar de olho nessa parte. Eu acho que, assim, um contato visual, né, é bem chamativo. O brincar funcional, a oralidade, né? Então, um bebê de 6 meses, ele já tem que estar balbuciando. Um bebê de 1 ano já tem que falar uma quantidade X de palavras. Tem que ter o brincar funcional, tem que cobrir o olhinho, os bebês, né? Cobrir a carinha, a criança puxa, tem essa brincadeira, achou, né? Essas coisas. Então, quem amamenta, eu não amamentei, mas quem amamenta, o contato visual ali de pele a pele com a mãe, quando são pequenininhos, né? Quando são maiores, a interação social, que vem forte, né? Esse brincar funcional e acho que a oralidade mesmo, que é o que mais fala, assim, né? A gente tem outras coisas para fechar o autismo, né? Tem o DSM-5, que eles pontuam outras coisas, mas eu acho que a mais principal seriam essas características mesmo, esses sinais, né? E o que as famílias mais procuram hoje em dia referente a acolhimento mesmo, a orientação parenteral que você faz? Eu acho que falta o acolhimento familiar, né? As famílias já estão ali sofridas, né? E elas precisam se sentir acolhidas, né? E a gente, enquanto profissional, acho que a gente precisa ter esse olhar, né? Essa semana chegou um caso pra gente de uma mãe barraqueira, tô brincando, hein, gente? Mas que é tida, né? Como barraqueira, porque ela só queria conversar com os profissionais. E aí eu coloquei assim num grupo, né? Eu falei, gente, ela só quer ser acolhida. É só isso que ela precisa, né? Ela já sabe o que acontece, ela já sabe o que ela passa. Então, assim, a gente precisa acolher. Eu falei, pode deixar. Chamei essa mãe e falei, você pode entrar? Aí ela falou, mas não é o atendimento dele? Eu falei, eu faço junto com a senhora. Porque assim, conforme ele vai fazendo alguma coisa, eu já vou mostrando pra senhora como é que faz. E ela saiu dali tão agradecida. Eu falei, é isso, o nosso trabalho tem que ser esse. Ter essa escutativa, né? Isso mesmo. As famílias necessitam disso. É muito peso para eles sozinhos, né? E fica mais leve, né? Depois desse acolhimento, fica mais leve para até
se não há uma aceitação genuína ali, para que flua de Sim. forma mais natural. E eu brinco assim, né? Igual tem uma mãe que precisou mudar o horário da criança, falou, mas eu quero que ele passe com a Paula. E todo mundo fala, todo Todo mundo quer mundo a vem Paula. aqui que pede pra passar com você. Eu falei, não tem como, sou boa, gente. Paciência, porque eu tenho E é esse boa olhar. mesmo. Eu gosto disso, entendeu? Sim. Não, gente, não é porque eu sou mãe que eu... Não, faz parte, né? Sim. As mães precisam desse acolhimento. Se a gente tiver, a gente vai chegar lá, mas eu falo assim, que se a gente conseguir atingir as famílias, a criança vai fluir. Exatamente. verdade. Quando eu postei, a gente postou que seria você, no meu WhatsApp choveu de mães, tá? Falando assim, não acredito, a Paula, querida, eu amo, não sei o quê. Eu sou suspeita, né? Beijo, mamãe. Sou suspeita. É quem mora no meu coração. Então a gente tem essa amizade, graças a Deus, assim. E eu falo assim que você foi realmente também um divisor de águas pra mim, porque você me ensinou muito como lidar também com o Isaac, né? Então a Paula ia na minha casa também fazer esse atendimento em casa, na escola, que foi muito importante, até mesmo para você conseguir conduzir como que as pessoas na escola manejavam o Isaac. Isso mesmo. Então foi muito necessário esse período que a gente teve junto. Eu acho que, eu falo assim, eu fico feliz quando as mães falam, eu quero que passe com você. Mas eu falo, eu precisei passar por tudo isso para poder fazer também, né? Que não é fácil. Eu falo, não vem ali com uma receita, faz assim, faz assado. Não, a gente é no dia a dia. Sim. Ô, Paula, e como que o ABA ele pode ajudar no desenvolvimento da criança sem mudar como que ela realmente é? Então, a gente precisa entender o que é o ABA primeiro, né? Sim. Então, o ABA é a análise do comportamento aplicada. Eu amo trabalhar com ABA, né? Tem gente que é contra o ABA, porque falam que deixa a criança limitada naquelas questões. Não, hoje a gente tem um ABA naturalístico, que é o que a gente trabalha, da criança ser protagonista. Então, a partir do que a criança faz, a gente vai fazendo modelando aquele comportamento, né? E eu acho que é isso, né? A gente vai modelando o comportamento da criança de acordo com aquilo que ela traz. Então, assim... igual eu ouvi de um profissional, precisa de uma mesa aba, eu sou contra a mesa aba. Mesa aba, não sei se vocês conhecem, é uma mesa que ela tem uma abertura e aí a gente põe a criança ali e prende a criança ali. Eu sou totalmente contra isso. Lá no Instituto a gente não tem mesa aba. Exatamente por conta dessa questão, né? A gente não precisa fazer aquela coisa engessada, né? Sim. Até porque nos outros ambientes não tem a tal da mesinha aba, né? Então, assim, eu sou fã muito do ABA, mas uma outra coisa, uma polêmica que eu vou trazer aqui, as pessoas vão me bater. Traga mesmo, Traga. polêmica. A gente não tem aba no Brasil. A gente não tem aba de verdade no Brasil. Exatamente. Né? A gente brinca de fazer aba. E eu quase apanhei esses dias por conta que eu falei isso. Mas tudo bem. Eu falo isso. Quem realmente estuda sobre o ABA realmente vai entender essa fala dela, porque de fato isso é verdade. Então, assim, a gente brinca de aba. A gente tem nos Estados Unidos, que é onde lá venho, né? Esse norte pra gente. E lá o aba são no mínimo 40 horas por semana, né? Mas são 40 horas dentro de clínica? Não. É clínica, escola e família, dentro de casa. Todo mundo falar a mesma linguagem. Por isso que eu falo, a mesinha não vai para dentro da escola nem para dentro de casa. Então, a gente precisa aprender uma outra forma de trabalhar o aba desse jeito, né? Então, é isso. A gente ainda está engatinhando aqui no Brasil. A gente não tem nenhum protocolo, né? Nenhuma lei que fala sobre o aba. Mas a gente vai chegar lá, eu creio. A forma correta, de então, fazer. seria adaptar o ABA à rotina já existente daquela Isso criança, mesmo. né? Não pegar o a ABA e parte tentar transformar essa não. criança dentro Não, aí do não, ABA. porque ela vai ficar engessada. Sim. Porque assim, a gente aprende por repetição. O aba é repetição, a gente aprende por repetição. Todo mundo aprende. Eu, você, o Leonardo, o Isaac, nós aprendemos por repetição. Mas a gente precisa saber fazer essa repetição, não colocar ali a criança e E acabou. fazer de qualquer jeito. Exatamente, é isso. Agora fala um pouquinho pra gente sobre o Instituto, né? Você agora é sócia no Instituto, Neurointegra, é um instituto novo, né? Que tá Isso chegando. mesmo. Fala pra gente onde que fica, como que tá sendo isso pra você. O Instituto nasceu tem pouco tempo, tem 6 meses, é um bebê ainda. Aqui na Baixada Santista, bem na divisa entre Praia Grande e Mongaguá. Somos a primeira clínica em Mongaguá. Eu brinco com os meus sócios, a primeira unidade. Em nome de Jesus. Teremos Amém. outras. Nós somos um instituto, um centro de desenvolvimento neurológico.
Claro que o nosso carro-chefe vão ser as crianças atípicas, mas nós temos já pacientes que são típicos, né? Que a gente chama de convencional, são os atendimentos convencionais, e temos os atendimentos ABA também. ABA naturalístico. Sem mesinha. E eu falo que foi um presente que Deus deu nas nossas vidas. Eu não acredito que Deus, não acredito em coincidência, acredito que Deus une propósitos. Sim. E Deus uniu propósitos de 3 pessoas que têm o mesmo pensamento e que tá aí, gente, Quis tá fazer a indo. diferença, Então, né? vamos fazer a diferença, queremos fazer a diferença ali naquela região, E né? não ser mais uma clínica, ser a clínica, Isso, né? exatamente. A gente quer fazer a diferença. Sim. Nós queremos ser referência no que a gente está fazendo. Sim, sim, entendeu? Então, exatamente. a gente tem também alguns diferenciais em relação a isso. Sim, sim. E o trabalhar com amor, que a gente já sabe que você faz Isso. demais, né? Que a gente sabe que muitas clínicas se abrem por conta financeira, porque a gente Sim. sabe que o autismo hoje dá muito dinheiro, Sim. né? E quando a gente encontra pessoas que amam de fato e que querem fazer diferença, Sim. isso é uma coisa Eu falo que... assim, né, meninas? A gente pensa no dinheiro, não vamos negar, né? Sim, Não vamos ser exato. hipócritas de falar que não, né? Faz parte É. também, isso é bíblico e tá tudo bem. Deus Sim. quer que a gente prospere mesmo, Sim. né? Mas a gente sabe até onde a gente quer chegar, né? Exatamente. A gente não quer ser mais um, né? É. A gente quer ser o diferente. Não adianta Sim. ter 10, 20 clínicas Não. e não dar qualidade, né? Exatamente. Excelência naquilo que está fazendo. Exatamente. Né? É verdade. Então, uma coisa que eu, a Anne e o Bruno, nós não vamos abrir mão é exatamente disso. Não adianta, não teremos atendimento compartilhado, isso é uma coisa que a gente não quer de forma alguma. A gente abre outro lugar, mas a gente não vai compartilhar atendimento. Sim. Porque a gente sabe que isso não é o ideal para o ABA. né? Cada indivíduo é único, a gente sabe disso. Exatamente. A gente sabe que durante o plano, né, o plano terapêutico individualizado, o PTI da criança, a gente tem esse momento de interação. Mas aí a gente vai conversar entre os terapeutas para fazer esse atendimento compartilhado da melhor forma. Mas não compartilhar, olha, hoje você vai atender 2. Não, isso a gente não Sim. quer e não vai abrir mão, Não, nem vão que a gente ser fique pequenininho. Momentos mas... e pontos estratégicos, isso, né? Isso mesmo. E isso até que mesmo. idade que vocês vão atender lá? Nós atendemos até idosos. Sério? Nós que podemos, legal. nós temos a liberdade de atender até Uau! idosos. Esse é o Menininhos, diferencial, que a gente isso. sabe que hoje em dia as clínicas é uma fase, né, criança ali, Isso. quando vai chegando no máximo de 13, 14 anos, aí já não atende mais. E isso eu aprendi com uma amiga que abriu uma clínica em Balneário Camboriú. Ela tem um filho TEA também. Hoje o Pedro está com 12 anos. E ela fala, eu abri pensando no filho, mas pensando nas outras famílias, que ela fala assim, eu tenho condições de ter um atendimento. As outras pessoas não têm. E principalmente ela fala que o sonho da vida dela é abrir um centro TEA para os maiores. Sim. Principalmente quando não tiver mais família. É exato. uma casa assistida que ela chama. Sim. Que ela fala, o que vai ser dessas crianças? Exatamente. É o que a Dessas gente pensa. pessoas. Os adultos, né? Depois que alguém se Uhum. parte, né? Exatamente. Então é uma coisa que eu e a Anne, a gente também, esses dias, a gente estava conversando sobre isso, é de ter esse espaço também voltado para os maiores. E, na Sim. verdade, tem que ser pensado hoje mesmo. Com certeza, porque eles vão crescer, né? Exatamente, porque daqui uns anos pode ter crianças Sim. ainda, mas eles vão ser, todos vão ser adultos. Sim, E exatamente. aí, né? E aí é onde é contínuo, né? Tanto Sim. a qualidade de vida para eles e como se for Eu pensar falo assim, no... os maiores, Sim. igual o Leonardo, hoje está com 19 anos, ele não precisa da terapia ABA. Sim. Né? Mas ele precisa do TCC, que a gente chama, terapia cognitiva comportamental. Então, ele tem o direito. Sim. E não é todo Sim. lugar que acolhe. É. Não é todo lugar que tem. Então, hoje ele precisa da psicologia e da terapia ocupacional. Não é todo lugar que tem. Sim. Né? Eu tô tendo dificuldade. Ele faz terapia em um lugar e queria fazer em outro. Sim. E teria que fazer em outro. Não, se você tem tudo no mesmo lugar, fica mais Já fácil. fica mais Facilita a fácil, vida da sim, família. exatamente. É verdade. E lá vocês têm um diferencial que é os sábados, as rodas de conversa, né? Isso. Conta um pouquinho pra gente qual é o impacto que essas rodas de conversa trazem para essas famílias também. A gente procurou ouvir as famílias, né, o que elas gostariam de estar ouvindo, igual hoje nós convidamos a psiquiatra para falar sobre o uso da medicação. Né? Então, elas tinham muita dúvida sobre a medicação, quando começar a medicação, de que forma começar, quando tira, quando não tira. E tem o preconceito sobre a medicação também, né? Então, a gente sempre procura trazer os profissionais, né, de acordo com as necessidades delas. E a gente faz essa roda de conversa, tem um café da manhã também, né? Então, esse também é um dos diferenciais que a gente queria trazer, né, para as Sim. famílias, porque elas
a gente precisa cuidar de quem cuida. Sim, exatamente. Né? Esse é o nosso objetivo, cuidar de quem Sim. cuida. Vocês que sentiram a necessidade de fazer essa roda de conversa ou houve um interesse deles inicialmente? Não, a gente começou pela gente. Ah, tá. O diferencial que a gente queria era esse, Sim. acolher as famílias. Sim. Porque a gente sente a necessidade das famílias. E aí, quando a gente abriu e as famílias vieram conhecer o nosso espaço, era isso que elas falavam. Sim. Né? Ah, a gente precisa de um lugar que acolha a gente, né? Que não acolha só os nossos filhos. Né? E aí a gente foi estudando e a gente falou, então vamos fazer aos sábados, porque aí não interfere na terapia das crianças durante a semana. E aí nós abrimos essa parte das oficinas, então enquanto a criança está nas oficinas, a família está na roda de conversa, ou nos atendimentos psicológicos, porque a gente sabe que também tem essa necessidade. Muito. Né? Então, assim, eu não estou sabendo lidar, como é que eu vou fazer, né? Então, a gente tem a psicóloga com preços acessíveis, em preços bem sociais mesmo. E, além disso, a orientação parental, que é diferente, né? A orientação parental vai orientar aquilo que ela está mais necessitando naquele momento. Então, ó, eu não sei lidar com esse comportamento. Então, a psicóloga vai dar a orientação parental. Olha, na escola está tendo essa dificuldade, aí Psico-P vai orientar. Tem a questão alimentar ou de desfraude. A TO que vai orientar. Sim. Então, a gente conseguiu dividir e abrir os sábados para fazer exatamente sobre isso. Tá, e Muito lá bacana. também, fazendo um pouco mais de propaganda, né? Tá começando a aceitar convênios também Isso, lá, né? nós estamos credenciando, né, com os convênios, nosso objetivo é esse. Já estamos com atendimento particular, né? A gente já está atendendo particular. Estamos credenciando alguns convênios e também o nosso objetivo é a prefeitura, né, Sim, de Mongaguá, porque a gente sabe que a demanda é grande ali, né? Então a gente também nosso jurídico está ali em conversa com eles para a gente poder abranger essa turminha aí também. Bacana. Vamos deixar depois aqui o Instagram lá do Isso Instituto, o mesmo. Instagram da Paulinha também. E Isso. se você, né, convênio, queira também fazer essa Por parceria, só entrar em contato com eles, Isso. tá? Com certeza eles vão fazer a diferença. Sim, Né? é isso que nós queremos. Paula, e se você pudesse voltar ao passado, lá atrás, Ai, meu Deus. e ter uma conversa com você mesma, naquela época que seus filhos ainda eram pequenos, o que você diria pra você? Vai dar certo. Não tenha medo, porque você vai passar por grandes coisas, mas no final vai dar tudo certo. Você consegue, né? Você consegue. É. É forte e corajosa. É isso. Né? A vida não vem com manual, né, vem. de instrução, não é uma não receita vem. de bolo, mas a gente consegue dar conta, No final a E gente vai. dá tudo certo. Eu bem falo isso. que eu quero que quando eles estiverem maior, eles falam, minha mãe fez de tudo que estava ao Sim. alcance dela, né? Eu falo, eu não sou a mãe perfeita, tô longe de ser, mas eu dou o melhor que eu posso por eles. Né? Então, se precisar matar um leão, eu vou matar um Na verdade, leão. assim, não existe mãe perfeita, não existe família perfeita. Não. Existe a nossa família, né, que Deus nos deu, e ela é perfeita aos nossos E nós olhos, somos né? muito parceiros, sabe? Assim, a Anne que convive com a gente fala, vocês três são. Tinha que ser vocês três, sabe? Assim, vocês três são muito, muito parceiros, Sim. assim. Aonde juntar os outros dois estão, Que legal. sabe? Então, É. um ajuda o outro. Se um chora, os outros choram juntos, sabe? Sim. Assim, porque eu falo, gente, tem meus momentos de loucura lá naquela casa também. viu? opa! Lógico que tem, todas Que nós eu temos. choro, que eu descabelo, e aí vem um me abraça, fala, calma, mãe, calma, vai ficar Vai dar tudo certo, bem. é. E, inclusive, você tem esse tempo de qualidade com você mesma. Eu acho que eu precisava ter mais. A gente negligencia isso. Muito. Né? A gente fica muito em cima dos filhos. Uma coisa que eu sempre fiz, assim, eu tenho ter um tempo de qualidade com cada um deles. Então, uma coisa que eu nunca abri mão, mesmo quando eles eram pequenos. Então, tinha nosso momento nós todos e o momento meu com o Gustavo e meu com o Leonardo. Então, até hoje eles já sabem, essa semana você vai sair com quem? Né? Sim, Fulano, é, Beltrano. legal. Mas eu ter esse momento pra mim agora que eu tô começando. Sim, a ter. Não, gente, hoje é o meu dia. preciso. E É. tá tudo Comigo bem. mesma, E tá tudo bem. Vou sair com o pessoal, com as meninas da igreja. Sim. Vou. Nem que eu tenha que ir no cinema sozinha. É. Já cansei de ir no cinema sozinha, sabe? Aham. Quero ter esse meu momento. Vou encher a também. cara de Porque refrigerante. é Vou beber um monte de Coca-Cola. E é importante, né? Porque a gente se anula o tempo Exato. inteiro. O tempo inteiro. Então, ter esse momento faz parte.
Eu falei pra Sani, teve um dia aí que também meti o louco. Falei pra ela, vamos ali, a gente foi no salão, vamos arrumar o cabelo isso. e a gente parou depois no churrasquinho e eu precisava daquele momento. Isso. Então é uma coisa tão simples, mas que faz muita diferença pra gente, E né? às vezes o momento era ela que precisava, mas ela arrancou eu da minha casa É, também. E aí eu peguei de conta. Foi bom também. Foi bom pra mim, não. É isso. Mas essa frase que você falou que você diria pra você mesma, eu acho que nós precisamos repetir pra nós mesmas anualmente ou mensalmente, sabe? Porque eu tava pensando ontem à noite, falei assim, será que eu consigo passar dessa fase da adolescência dele? Será que quando ele tiver com 20 anos eu falar, ai, deu certo, ai. Eu acho que a gente vai ter que ficar a vida toda repetindo isso, ai, deu certo, eu consegui. Você consegue, vai dar certo, né? Quando você vê, formamos um homem, né? Sim. Um homem de excelência, né? Um cidadão, né? Do Isso bem. mesmo. E deu tudo certo, né? Eu falo, né, pras mães, eu falo, gente, não é querendo me gabar longe de mim, mas eu olho pra história do Leonardo, eu falo, ó, se ele conseguiu, seu filho também consegue. Sim, se eu conseguir como mãe, você também consegue. é. Né? O Leonardo, pra mim, tá no 2º ano da faculdade, é uma vitória muito, Muito, grande. muito. Né? Então, e outra coisa, rapidinho, pra eu só terminar. Ele porque queria arrumar um emprego. E eu falei pra ele, mas tá te faltando alguma coisa dentro de casa? Mas, né, ele quer ter o dinheirinho dele, né? Aham. Aí ele começou a mandar currículo, ele quer alguma coisa que seja home office, porque ele não Sim. consegue, né? Sim. Aí eu falei, bom, eu vou deixar, tá? Nas mãos de Deus, vou deixar. Aí eu cheguei um belo dia, ele falou, eu tenho uma entrevista de emprego amanhã pra fazer. Eu não sabia o que eu fazia, né? Eu falei, que legal, mas sabe aquele que legal? Mas e agora, o que vai ser? Como vai ser? Ai, que legal, onde é? Bom, ele já sabia tudo, porque aí ele cria um hiperfoco, né? Sim. Ele já sabia onde era a empresa, o que a empresa fazia, como ele fazia pra ir. Sabia tudo. Tudo. Eu CEO tinha da estudado empresa tudo. já. Tudo, já sabia tudo. Aí eu falei, tá bom, Léo, então você vai? Vou. Sabe assim, ele tava tão corajoso, vou. Bom, foi. Era ali perto de onde eu trabalho, aí eu falei pra ele, vai me dando notícias, né? Tá bom, mãe, eu cheguei, tô aqui, era, sei lá, 9 horas da manhã, 9h30 ele mandou mensagem, mãe, ainda nada. Eu falei, aí eu pensava comigo, meu Deus, ele vai desregular, porque já tá muito tempo esperando, né? Eu falei, e eu só ali, orando. Senhor, fica junto. Aí eu falei, Léo, é assim mesmo, talvez eles estejam te testando pra saber, né? E aquela jogo de cintura. Aí eu falei, se você vê que você tem necessidade, vai na rua, anda, né? Vai dar uma volta, tudo. Aí chamou. Bom, aí ele passou lá na clínica, falou, mãe, eu fiz a entrevista. Eu falei, e aí? Eu acho que eu fui super bem, todo feliz. Acho que eu fui super bem, eles gostaram de mim. Eu falei, Léo, lógico que as pessoas vão gostar de você. Você é um menino bem, do bem, né? Passou. Quando que eles vão te dar a resposta? Daqui uns 2 dias, tá bom. Aí cheguei, Aí passou. a mãe já tava com crise de Nossa, ansiedade. já tava. Você precisava de um Rivotril. Rivotril, né? Um cannabis. Aí chegou, passou 2 dias, ele, mãe, eu acho que eu passei no emprego. Eu falei, como assim você acha, Leonardo? Olha como ele não tem noção das coisas, é totalmente sem noção. Aí eu falei, mas por que você acha, Léo? Ele falou assim, porque a menina ligou pra eu pegar o papel do exame admissional. Eu falei, você passou? Então você passou. Aí ele falou, mas eu não vou. Gente, Não acredito. Eu não acredito. por misericórdia, assim, sabe, eu fui desmontando. E eu não podia demonstrar isso pra ele. Aí eu falei, como assim não vai, filho? Aí ele falou assim, mãe, eu não vou conseguir. Aí eu falei, mas como não vai conseguir? Aí ele falou pra mim, mãe, é um quiosque que fica na praia, que eu tenho que pegar, era uma agência de turismo. Eu tenho que pegar as pessoas, abordar as pessoas e levar até a agência. Eu pensei comigo, não vai conseguir mesmo. Porque Você se só o cara, pensou, né? Você se não o falou. cara tem, não, e é tudo questão de segundos, sabe? Aí eu falei, não vai, pensei comigo, não vai conseguir mesmo, porque o cara tem questão de interação social, como é que ele vai abordar alguém e levar pra dentro da empresa? Se fosse dentro da empresa, ok, né? Aí eu falei, filho, vai fazer um teste. Eu ainda, né? Vai fazer, fica um dia, pelo menos, né? Vê se você gosta, se você se adapta. Eu falei, tem algumas pessoas que fazem isso lá na clínica, vai. Ele, mas você sabe que eu não sou assim. Se eu me prontificar aí, eu vou até o fim. Né? Pelo menos o período de 3 meses de experiência. Falei, Léo, é o seguinte, faz o que você achar que você tem que fazer. Aqui a gente não está precisando do seu dinheiro. Né? Se você acha que você consegue, bem. Se você não acha, ok. Mas lá no fundo, gente, me bateu uma decepção, sabe? Assim, aí conversando com a psiquiatra, ela falou, Paula, tira isso de você. Porque, olha só, ele foi atrás de um emprego. Sim. Ele saiu da sua casa de ônibus, que ele não anda de ônibus sozinho, e o irmão não estava junto, porque o irmão estava na escola e também não ia com ele, né?
Então, ele saiu da sua casa sozinho, ele foi até o lugar, ele desceu, ele precisou se identificar. Sim. Ele fez a entrevista. Olha que legal. Olha quanta coisa ele fez. Quantas barreiras ele não quebrou. Quebrou. num Foi dia exatamente só, isso que ela falou. Falou, então calma, vai chegar o emprego sério. É. Mas a gente como mãe... É verdade, mas maravilhoso. Ele já Mas tem ele feito foi, muito. gente. Então, se ele fez tudo isso, ele tem Ele capacidade. tem, opa. E o filho de vocês também tem. Pelo Amém. visto, ele se desenvolveu bem na entrevista, porque Sim, senão ele não queria passar. exatamente. Né? Então ele fez tudo perfeito. Exatamente. Né? Fez tudo E ele certo. tem todo o direito de não aceitar. Exatamente. Até mesmo porque ele mesmo se reconheceu que ele não ia conseguir, É. né? Então, é até louvável porque ele falando, eu não vou conseguir, não vou meter minhas caras, chegar lá, vou ter uma crise, alguma coisa, e vai dar Exato. ruim. Então, eu já sei o E aí meu vai limite. ser pior, porque aí É. vai ser vexatório, né? Vai ficar vulnerável ali, Sim, né? sim, E aí mas... ia ser pior, né? Exatamente. Mas eu falo, gente, se ele conseguiu e passou por tudo isso, o de vocês também Em nome consegue. de Amém. Jesus. Que papo necessário, né, Sani? Maravilhoso. Estamos chegando quase no finalzinho dessa entrevista incrível. E aí, curtiu, Paula? Curti muito, foi muito bom. Tava ansiosa. Você não viu, vai gente? cobrar a gente. Deu vários É laudos. cortesia da casa. Já deu laudo pra todo mundo aqui, Não pra vou geral. cobrar, Imagina, foi muito bom, gente. Eu tava com receio. Eu falei pra Rosa, ai, tô com receio, tô com medo, gente. Mas foi tão Imagina. gostoso, porque foi um Foi. bate-papo mesmo. Exatamente. Foi uma coisa descontraída. É. Aham. A gente vai colocar lá Obrigada. patrocínio desse episódio Neurointerno. É. Porque patrocinou nós, teve ter choro, teve ter, como que é, reconciliação. Pois é, uma DR. Nem precisa intervir no meio da DR, só fiquei de olho. Bem isso, viu? Mas eu agradeço e quando precisar nós estamos à disposição. Ai, que linda. E eu Com aproveito certeza. para fazer o convite para vocês conhecerem o nosso espaço. Ai, vamos sim, vai vamos ser combinar, a gente vai mesmo. muito bom. A gente vai agora pro mitos e verdades, tá? Eu tenho 3 perguntas, a Sani também. A gente vai te fazer uma pergunta, você fala se é mito ou verdade. E se você quiser, faz uma breve... Explicação. Tá. explicação, tá bom? Vamos lá. Crianças mais tímidas ou quietas podem ter sinais de TEA que passam despercebido? Sim. A gente já conversou sobre isso. Sim. Pode ser sinais do TEA, sim. Então, verdade. Mãe atípica precisa ser forte o tempo todo? Mito. Não deveria, né? A gente acha que a gente é forte o tempo todo, mas a gente não deveria. Exatamente. Excesso de informações nas redes sociais pode acabar confundindo as famílias? Verdade verdadeiríssima, né? A gente não tem que ir atrás do que falam. Claro, a gente tem que trocar experiência, mas quem fecha um diagnóstico mesmo é o médico. Sim. A gente precisa desse apoio. O diagnóstico muda completamente quem a criança é? Sim, é verdade. Eu acho que ajuda, né? Não muda completamente a essência da pessoa, isso não, mas muda a forma com que a gente passa a olhar, né? Sim, exatamente. A aba não deve transformar a personalidade da criança, mas desenvolver autonomia e qualidade de vida. Verdadeiríssimo. O acolhimento à família influencia diretamente no desenvolvimento da criança? Sim. É importante a família saber o que está fazendo para poder acolher de forma adequada a criança. Sim. Ai, que top! Foi muito bom, né, gente? Eu acho assim, informação é o que a gente sempre tenta trazer aqui, porque é muito necessário, né? A gente tenta trazer tanto os pais, as famílias atípicas, mais profissionais, porque é isso, é fazer exatamente o que você tem feito aqui, que outros profissionais têm feito Sim. também. Trazer essa informação, porque há muita desinformação, Sim. né? E a gente, como família típica, principalmente quando a gente não busca muita informação, a gente fica perdido, porque hoje em dia, no meio da internet, é bombardeio de Sim, informação para todo sim. lado, né? É verdade. Então, às vezes, a gente nem sabe qual caminho seguir. Sim. E aí, por isso, o intuito do nosso podcast é trazer vocês, assim, profissionais, com excelência, para trazer essa informação para essa família que precisa. Verdade. Então, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Imagina, é muito bom ter esse espaço justamente para falar sobre, né? Sim. E quanto mais informações nós tivermos, mais fácil é o jeito da gente lidar com essas crianças, é. né? A intervenção correta, o tratamento adequado, Sim. né? Eles são capazes, é Sim. isso que a gente precisa entender. Capacidade eles têm, a gente precisa dar o suporte adequado, Sim. né? Então continuem, vocês também são necessários. Ah, obrigada. E aproveitando, gostaria que você deixasse um recadinho para essa mãe, essa família que está assistindo, né, você nesse momento com tanta força, tanta garra e que acabou de descobrir o diagnóstico e não sabe, né, nada do futuro, como que será, está nessa incerteza do amanhã, né? Sim. Que ela dá ali a sua câmera. Não se sinta sozinho, estamos aqui para ajudá-lo. Eles são capazes, é o que eu falei, eles têm condições e vocês também.
O que vocês precisarem, nós estamos à disposição, porque não é fácil, mas é possível. Exatamente, é isso. E você não vai sair daqui de mãos vazias? Que porque delícia. todo mundo que passa no podcast Flor de Mãe é presenteado, né? Que Não só fofinhas. traz informação, não só conta história, mas também recebe esse carinho da gente. Mimo, É um mimozinho pra acolher o seu coração. obrigada. Esse daqui é da nossa patrocinadora, SG Acessórios. Ai, que Abre, lindo. vê se você gosta, mostra ali pra câmera. Que delícia, gente. Obrigado, pessoal É um mimozinho. que dá esse suporte aí, que patrocina também. Eles nossa. também são importantes, né? Exatamente, muito Pra vocês. importante. Continuem, viu, gente? Patrocinando. SG Acessórios. Ai, que lindo. Gostou? Amei. Esse daqui é da Regador de Sonhos. Eu conheço a Jéssica. Ela foi uma que me mandou mensagem e falou: ai, a Paulinha, não Jéssica é uma acredito. querida. Ai, que fofinha, É maravilhoso, ela é Jéssica, muito boa. Beijo pra você. Ela é muito, viu? muito incrível, gente, nossa parceiraça. Obrigada. Esse daqui é nosso presente pra você Que colocar, de fofa, repente, na sua meninas. mesa lá Ai, com no certeza. Instituto. Muito obrigada, viu, meninas? Vocês são lindas. Ó, e aqui é um voucher Ai, que da Rosa de Saron, pra você ainda ficar ainda mais linda. Ai, que Tá chique. bom? Pra você usar lá com a Ai, me convida Cirlei. mais, gente. Eu gostei. Gostei de falar e eu falo, né? Quase nada. Sim. Mas eu gostei dos meninos. Isso daí não é nada, perto de toda a informação Obrigada, que você trouxe pra gente, tá bom? Exatamente. Muito obrigada. Obrigada, Realmente eu por que ter agradeço. disponibilizado um pouquinho do seu sábado. Deixou lá, né, a sua Imagina. roda de conversa pra estar aqui conosco. Imagina. Porque Um dia hoje tão ainda ela chuvoso. tem, gente, coisas pra fazer no Instituto, né? Faz parte. É isso. E pra você que ficou até aqui, curte, comenta, compartilha, deixa o seu like, siga-nos nas redes sociais também. No link lá no nosso Instagram, a gente tem 2 formulários. Um para você se tornar patrocinador do nosso podcast, se você quer atrelar a sua causa a nós, né, que estamos fazendo esse trabalho tão incrível, entre em contato com a gente. Ou você, família típica, que tem uma história para contar pra gente, também pode preencher o formulário que a produção faz a seleção e você pode estar aqui também conosco. Obrigada por ter ficado até o final. E lembrem-se, toda flor tem sua raiz na coragem. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.